Fala, tropa! Começando mais um episódio do Sem Errar Podcast. E como você já sabe, o tema aqui é evolução, crescimento. É impossível você sair daqui sem refletir alguma coisa que precisa melhorar na sua vida. Tema de hoje, do álcool, fumo, noitada para uma vida com propósito, conectado com 1% todos os dias. Para isso, dois convidados que hoje se tornaram meus amigos. A gente se afia junto porque a gente tem histórias de vida muito parecidas. E eu tenho certeza que vai ser um papo transformador, edificante e que você vai sair daqui com muitos insights. Não vou apresentá-los, vou deixar que eles mesmos se apresentem. Ian Matassoli, Matheus Zanierati, meus parças. Obrigado demais. Bora, prazer estar aqui. Apresentem-se aí. Começa aí, vambora. Pode começar o mais velho primeiro. Então vambora. Mais velho um pouquinho, né? Ele parece ser mais. Vamos embora, gente. Prazer imenso estar aqui hoje. Léo se tornou um irmão, né? A gente se conhece há pouquíssimo tempo, mas a conexão foi maravilhosa. Meu nome é Matheus Zanierati, como ele falou, tenho 30 anos. Sou casado com a Edilza, tenho uma filha chamada Maria Sofia, de 8 anos, sou empresário. Trabalho no ramo bancário, né? Fui bancário durante muitos anos. E hoje a gente assessora empresas, assessora a parte contábil também. E a gente vem aprendendo. E assim, o legal desse convite que você me fez aqui de estar aqui hoje é justamente a gente estar podendo passar para outras pessoas o que está fazendo o nosso dia a dia. A gente está sendo transformado, a gente não está transformado, a gente está em constante transformação. Mas isso tem muito a ver também com o nosso dia a dia. Com o plantio que a gente vem fazendo e com o que a gente quer colher, né? Então eu acredito que esse papo vai edificar. Estou aqui muito para aprender, para somar com o que for possível, mas para a gente transbordar realmente esse papo para casa de muita gente, porque eu sei que tem muita gente enxergando a gente hoje como talvez uma referência ou uma inspiração, e a gente vai dar o start na vida de muita gente e vai continuar dando o start na nossa vida também. Eu creio. Maravilha. Prazer, me chamo Ian Matassoli. Conheço o Léo também, conheci o Léo na igreja há pouco tempo. Sou empresário, sou host do podcast Pode Crer. E tem uma agência de marketing que é a Energia Criativa. Eu trabalho já com marketing, vamos fazer 7 anos. Amo o que eu faço. Sou casado com uma mulher maravilhosa que eu vou casar. Eu já sou casado, na verdade, né? Mas a minha festa de casamento vai ser agora no dia 14, né? Desse mês ainda. Mandar um beijo pra ela, Ana Caroline, te amo. E tô muito feliz de estar aqui, irmão. Isso aqui, pra mim, assim como quando você falar no podcast, eu falei, cara, muito mais do que você dizer que você acredita no trabalho de alguém, né? Você tá aqui, a gente tá aqui, né, acreditando nesse podcast, não só no podcast, para quem não sabe, eu sigo essa filosofia do Léo também, né? Ele implementou isso na minha vida, né? Logo quando a gente se conheceu, a gente se conectou de forma muito rápida, até pelos nossos propósitos. A nossa história era muito parecida. Então, o Sem Errar, ele faz parte da minha vida. Eu tento hoje viver uma vida sem errar, logicamente, né? 1% todos os dias. Mas é isso, estou muito feliz de estar aqui. Hoje estou à vontade demais, né? Estou aqui com um irmão que a vida me deu. Então, cara, estou muito à vontade. É isso. Vambora, rapaziada. Queria começar perguntando para vocês o seguinte. Por que vocês decidiram largar uma vida 100% hedonista, de bebida, de farra, de fumo, de prazeres imediatos, para uma vida conectada com um propósito que vai inevitavelmente exigir esforço e depois sim o prazer? É inverter a ordem. Por quê? Cara, acho que se eu puder começar, eu acho que por conta da liberdade, né? Eu vou explicar o porquê. Antes, quando a gente estava no mundo, a gente achava que a gente era livre. A verdade era essa. Eu achava que era livre por eu poder fazer tudo aquilo que eu pensava. Eu posso beber, eu posso pegar não sei quantas mulheres, eu posso fazer e acontecer. Mas hoje eu entendo que é liberdade. Então por isso que eu trouxe a palavra liberdade. Hoje eu sou livre, eu vivo uma vida sem os vícios tomarem conta da minha vida. A verdade é essa. Então hoje eu sou livre para escolher. Eu vivo uma vida muito diferente. A gente já conversou diversas vezes sobre isso, né? Eu tô me reconhecendo, o Ian, junto com as pessoas que estão me conhecendo na igreja, porque eu passei por um processo da minha vida inteira, acreditar que isso era uma coisa normal. Eu não tive nunca fui um cara muito religioso, na verdade. Zero religioso. Todos nós aqui, Todos né? nós. Então assim, esse cara quando foi pra igreja, ele foi trocar ideia comigo isso um mês antes da gente se conectar lá na Ilan.
Falei, cara, não vem com esse papinho de igreja pra cá não, mano. Pô, crente é tudo chato. Nem começa, nem começa. Cara, toda hora bebendo ontem, agora igreja. Pô, então assim, eu era um cara super ignorante nesse sentido, não gostava de igreja. Quem era de igreja menos ainda, porque eu tinha repulsa, na verdade, né? Não gostava nem de ficar perto. Mas, cara, Deus entrou na minha vida, realmente. Transformou a minha história. Hoje eu vivo uma vida totalmente diferente, então eu ainda tô nesse processo de me reconhecer, entender que hoje eu vivo uma vida totalmente diferente do que eu vivia. Então, Cara, pra mim, a palavra seria e assim, acrescentando o que o Ian tá falando, eu acho que pra muita gente, e pra mim, como foi pra você, como foi pro Ian, é inexplicável. Eu comecei até falei isso nos meus votos do casamento, eu comecei a me confrontar, o Ian tava lá, né, com uma amiga minha, até a amiga dele também que ele conhece, a Amanda, e ela, porra, a história é justamente essa. Ela, do mundo pra caramba, saía comigo, era gelinho toda hora, não sei o quê, uma liberdade tremenda, né, entre aspas, e do nada ela largou aquilo, do nada, né? E eu fiquei ali, falei, cara, que loucura é essa? Que igreja milagrosa é essa que muda uma pessoa da água pro vinho, assim? O que aconteceu com ela? E aí eu comecei a ver como a pessoa realmente muda. Porque você conhece uma pessoa que ela quer aparentar ser pra você, só que o interior dela tá completamente vazio. Né? E eu comecei a me ver essa pessoa, que eu falei, cara, eu sou uma pessoa que nunca fui infeliz, nunca tive problema com isso, de felicidade. Mas transbordava muita felicidade, mas às vezes no meu íntimo ficava uma tristeza ali por algum outro motivo. Então eu comecei a confrontar, falei, cara, por que isso acontece? Porra, eu tenho amigo pra caramba, porque tinha muito mais amigos, não que tenha poucos agora, mas tinha muito mais. Reduz, né? Pô, qualquer lugar que eu ia, entrava de graça. Não tem dinheiro. Não, eu pago pra você beber, pago pra você sair. Pô, eu não sei o que, sempre tem uma mulherzinha, sempre tem alguma coisinha. Então, pra mim ali, tô vivendo nas nuvens. Confortável, né? Só que na verdade, irmão, eu comecei a ver o meu lado do trabalho, por exemplo, piorar, né? Eu tive uma mudança que eu pedi demissão de um grande banco, fui pra um outro banco, fiquei um ano só nesse banco e só fiquei um ano por culpa minha. Óbvio, acabou o setor, mas 4 pessoas foram aproveitadas. E eu, no cenário que eu tinha anteriormente, eu seria um aproveitado. Então eu comecei a fazer um 360 na minha vida. Eu acho que esse 360, através de exemplos, que foi nesse caso, o meu exemplo foi a Amanda naquele momento, começou a me colocar para frequentar a igreja, primeiro um namoro mesmo, né? E conhecendo. E depois eu comecei a frequentar um pouco mais. Fui fazendo relacionamento com as pessoas. E aí eu acho que, respondendo a pergunta inicial, é muito a questão do que a gente busca na vida atual e o que a gente não quer para a vida eterna. A gente nunca pensou na vida eterna quando a gente estava no mundo. A gente nunca pensou. A gente pensou, cara, a vida é muito curta. Se eu morrer amanhã, eu vivi. É diferente estar vivo. Tem a frase, né? Viver é diferente de estar vivo. Sim. Então, assim, realmente é diferente. E eu achava que estava vivendo, achava que aquilo que eu fazia era viver. E eu comecei a buscar equilíbrio, comecei a ver, e sendo confrontado, o que a gente estava falando agora, cara, eu não tenho controle de nada. Eu não consigo ir pro jogo do Flamengo e não beber. Eu não consigo ir para algum lugar na segunda-feira no futebol e não beber. Eu não consigo terça-feira e não beber. E entra no que eu falei, que é sobre liberdade. Né? Acaba ficando escravo, é o contrário. E aí entra na rotina que a gente tinha muito parecida. A gente, pô, segunda-feira tinha um futebol, terça-feira tinha outro. Então, assim, motivos para beber tinham todos os dias. E aí eu brigava com a minha mãe, brigava se eu estivesse namorando com a mulher que eu estava naquele momento, brigava com todo mundo. E aí eu achava que o problema era todo mundo, menos eu. E aí eu acho que a minha mudança foi porque eu comecei a me confrontar, porque Deus me confrontou mesmo, me deu exemplos de pessoas para poder eu fazer uma comparação, porque a gente se compara, não tem jeito. Sim, claro. É natural. E nesse lado foi uma comparação boa para mim, porque eu vi que eu estava, desculpa o termo, na merda. E aí eu comecei a ver aquilo ali, eu falei, cara, eu preciso buscar algo diferente. Preciso fazer algo diferente. E depois que eu escolhi fazer algo diferente, não precisa ser muito drástico, não. Tem que começar 1% melhor, né? Sim. As coisas começaram a caminhar muito mais, cara. Essa semana mesmo a gente tava jogando a pelada junto, né? Aí acabou a pelada, pô, quase que todo mundo falou assim, e aí, gelinho depois daqui? Pô, isso segunda-feira da pelada, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, Ian, qualquer 9 meses atrás aí a gente tá... a gente Dali até tarde da noite. Pô, estaria pegando... Era 10h30 da noite. Eu falei pra ele, a gente viu um rapaz fumando lá, eu falei assim, que loucura, né, mano? Como é que eu não consigo me ver nessa situação?
Mas, pô, eu fumava nos intervalos da pelada. Tipo assim, acabava uma Perdeu? pelada, perdi uma, eu já tava fumando cigarro no intervalo. Então era muito refém. Já discuti com ele, falei, tu perdeu de propósito pra fumar, pô. Querendo ou não, é uma fuga, né? Então a gente, essa semana, acabou, engraçado ser essa semana, que aconteceu logo de cara, assim, pra gente. A gente realmente bateu ali o olho de cara, a gente tá vivendo uma vida diferente. E não tem como, não tem explicação, né? Essa que é a parada, essa que é a questão, não tem muita explicação. Você falou isso aí, me gerou um insight que é o seguinte: guarda uma coisa pra você. Tudo aquilo que você não consegue dizer não, você é escravo. Então você é escravo de tudo aquilo que você não consegue dizer não. Pegou? Agora eu queria saber de vocês o seguinte: houve algo em específico que fez vocês mudarem ou foi um processo natural de transformação? Por quê? Eu falo por mim. O meu, eu tive quase que um fatídico dia, eu já contei isso nas minhas redes, que eu quase morri. E dali eu falei, nunca mais eu coloco um álcool na minha boca. Não aceito mais perder o meu controle. Mas vocês, foi algo de dor ou foi uma conscientização ao longo do tempo? Eu posso falar por mim, assim, foi algo da noite pro dia, mas algo inexplicável. Eu já tinha passado por algumas dores na minha vida, o Zé Neto estava comigo, ele sabe disso. Forte, cheguei a ser preso por conta dessas consequências que eu tomei. Foram várias escolhas erradas. Eu vivia muito tempo bêbado, né, mano? Eu falo que eu não lembro muito das coisas que aconteceu comigo, porque praticamente todos os dias eu bebi. Então, assim, na segunda-feira, era depois do futevôlei, tinha um churrasquinho, eu bebia. Aí na terça, tinha dose dupla no Planalto. Aí a gente ia lá e tomava um chopp e eu bebia na terça. Quarta, tinha jogo de futebol, então a gente assistia, tomava um gelo. Quinta-feira tinha pelada lá que a gente ia jogar, que era na quinta, né? A gente churrasco, cerveja, sexta já era sexta. Quando tu via, irmão, sem brincadeira, você entra num ciclo que você não percebe. Então, assim, eu bebia praticamente todo dia. Então, eu passei por várias dores e nada daquilo me trazia para a vida que eu tenho hoje. Então, eu falo que foi realmente algo espiritual. A minha conexão com a minha esposa foi algo espiritual. Eu não me converti por conta dela, mas assim, a partir do momento que eu conheci, a gente começou a ter uma vida um pouco mais tranquila. Ela é mais quietinha mesmo na dela. E num fatídico dia que eu tava, que eu acordei, e eu virei pra ela e falei assim, amor, vamos fazer uma oração? Por quê? Eu sempre fui um cara muito temente a Deus, eu acreditava em Deus. Eu só não acreditava na igreja, né? Eu falava, Deus... Mas eu não tinha profundidade, a profundidade que eu tenho hoje. Mas eu acordei nesse fatídico dia, simplesmente falei assim, amor, acho que alguma coisa tá dizendo aqui pra eu parar de fumar. Algo diz aqui no meu ouvido que é pra eu parar de fumar. Mas conta pra galera o seguinte, você fumava um pouquinho? Como é que você fumava? Pra eles entenderem. 2 maços por dia, tranquilamente. No dia que eu bebi, eu fumava mais. Tranquilamente mesmo. 2 maços por dia. Tranquilamente. Eu já levei ele de madrugada. Você tem uma ideia? Ele me perturbando assim. Irmão, acabou meu cigarro, preciso achar um lugar pra fumar um cigarro. Eu não consegui, eu tinha esse tipo Ele me perturbando pra ir de carro com ele, ia buscar um lugar pra ele comprar cigarro. Era fuga, né? Era refém da fuga. Pra você dar uma cigarro noção, tem isso. nesse dia, a gente foi dormir até brigado, eu e minha mulher, porque eu saí pra comprar cigarro. Porque tinha acabado o cigarro, olha que loucura, tinha acabado o cigarro. Eu tinha bebido muito no dia anterior, a gente tinha ido pro Madame Surtou, se eu não me engano, lá. Enchemos a cara e bebemos demais, aí eu acordei na ressaca. E aí de madrugada, tinha acabado o cigarro, eu fui no posto, peguei um moto Uber, fui até um posto, comprei 3 maços de cigarro. Então, tipo assim, surreal. Aí quando eu acordei, eu falei, amor, vamos fazer uma oração. E aí essa voz na minha cabeça falando assim, cara, para de fumar. Tempos depois, eu fui descobrir que a minha esposa, toda vez que limpava a guimba de cigarro do meu... Que já, pra ter noção, não tinha nem mais cinzeiro. Era um pote Tupperware, que era muito cigarro. Então eu acabei migrando para um pote de vidro maior, que eu batia minhas guimbas e ficava as guimbas de cigarro, coisa horrível. Botava um pouquinho de água, né? Coisa tenebrosa. E fumava muito, e ficava ali fumando na varanda. Falava que não gostava de dormir. Na verdade eu não conseguia dormir, porque eu sempre tinha que fumar um cigarro. Vou fumar mais um antes de dormir, e não dormia. Então assim, nesse dia quando eu acordei, falei, amor, algo tá dizendo para eu parar de fumar. E cara, simplesmente, depois desse dia, eu nunca mais fumei. Eu peguei os 3 maços de cigarro, e aí quem fuma vai entender, porque eu poderia muito bem ter feito como eu fiz a minha vida inteira. Pô, eu vou fumar primeiro esses 3 maços que eu já comprei. Depois eu começo. É o famoso segunda-feira eu começo. Isso aí. E naquele dia não, foi diferente. Foi uma parada diferente. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, mano. Foi a voz de Deus, não tem explicação, porque era um vício que eu já tinha tentado parar de fumar várias vezes. Então,
Eu ficava às vezes 3 dias, uma semana, a gente já cheguei a ficar um mês, mas voltava fumando o dobro. Mas tu fumava há quantos anos? Eu comecei a fumar mesmo Pandemia. na pandemia. Na verdade, eu já fumava, mas assim, era cigarrinho em festa. E assim, não comprava massa. O nível era tão alto que ele chegava pra gravar aqui no meu escritório. E eu chegava pra ele assim, irmão, fica só o quanto você tá aqui sem fumar. Dava 2 horas de gravação, não tem como, sei lá, não sei o que. Descia, fumava, aí voltava aquele cheiro de cigarro. E é péssimo, né? Meu irmão, no ar-condicionado, aí eu, caraca, irmão, aí descascava, né? Ele, pô, não, eu preciso. Cara, tu vê, tipo assim, realmente, com a força do nosso braço seria impossível. Seria impossível. Exatamente. E assim, eu falo, porque é muito mais fácil de falar das pessoas do que da gente, porque eu o via, né, o tempo todo, dependente daquilo ali, de parar o que tava fazendo para poder ter um cigarro. Ou então tá em algum local, uma outra pessoa fumando, ele fumava o cigarro da pessoa que ele nem gostava, pô. Mano, sem brincadeira, eu não conseguia ficar. Papo de 20 minutos. Tem N marcas de N, né? Tem infinitas marcas de cigarro. O cara gosta de uma marca. O cara vai chegar com o pior cigarro do mundo. Se for aquele ali, ele vai fumar. Vai fumar porque é dependência. Cara, é muito bizarro. Então, assim, foi algo inexplicável mesmo, mano. Algo que não foi... a gente consegue ter profundidade. Discernir, porque a gente tá sensível espiritualmente. A partir daquele momento eu não senti mais vontade, porque as pessoas me perguntavam. E aí, foi difícil parar de fumar? Pior que não foi difícil, mano. Nunca mais pegou em um cigarro? Nunca mais eu senti vontade de fumar. E aí o que eu falo... Conta a história do dia que você tentou comprar, que aí tu vai ver a parada de Deus. Teve até uma situação que na primeira semana... Isso é maneiro. Na primeira semana que eu parei de fumar, eu ainda tive vontade de fumar, sim. Né? Mas eu não fumei, então a partir daquele dia eu nunca mais fumei. Mas na primeira semana eu ainda tive vontade. E aí eu fui num barzinho, no primeiro dia eu tava no barzinho assistindo um jogo do Fluminense, e aí eu vi todo mundo fumando na minha volta, aí a mulher do caixa trouxe um varejo, o cara que tava sentado do meu lado. E aí eu falei assim pra minha mulher, eu falei, pô, não vou fumar um só. Aí ela falou assim, cara, teu negócio não é comigo não, é com Deus. E aí eu fiquei naquela assim, aí eu falei, não, mas vou fumar um só. Aí fui falar com a mulher. Ela, cara, acabei de entregar o último varejo. Aí eu, beleza. Voltei pra casa e não fumei. Aí na semana seguinte, fui no Madame Surtot, que a gente costumava muito ir ali. Irmão, pra tu ter uma noção, o Madame Surtot tem uma área que é só de fumante. Tem um cara que fica um ambulante lá. Como se fosse uma bala, chiclete, cigarro, né? Bala, chiclete, cigarro. E aí, mano, nesse dia, mesma coisa. Fui lá e a gente bebendo, chapuletando na bebida. Irmão, mesma coisa. Falei, amor, vou fumar um cigarrinho só. Ela, cara, tua parada não é comigo, é com Deus. Eu falei, não, um só. E quando eu entrei no Madame Surtot, o cara tava lá. Aí quando eu saí pra comprar, pô, aconteceu alguma coisa, um problema de família, o cara saiu. Não tinha mais ninguém vendendo cigarro. Bizarro, né? Aí não é normal, né? Por isso que eu falei pra ele contar a história, porque assim... Querem normalizar uma coisa que quando a tem. gente para pra... E a gente tá sensível Exatamente. espiritualmente, a gente percebe que essas coisas não são normais. Então o que eu falei é exatamente isso. Eu falei essa semana lá no meu Instagram, que foi sobre decisão, né? Então o primeiro passo que eu fiz foi tomar uma decisão. Eu falo até inclusive pra quem tá aí me ouvindo, cara, toma a primeira decisão. Porque se você pensar, se você falasse assim, Ian, tu vai parar de fumar, parar de beber, parar de assistir pornografia, tu vai pegar o pacote completo, vai se entregar tua vida pra Jesus, vai se batizar, vai casar. Eu não teria aceitado aquela proposta lá Muito atrás. difícil. Muito difícil. Ninguém aceitaria. Então, tu ia parar você, Exatamente. é impossível. São todas as fugas que o ser humano Impossível. tem, né? Então a minha primeira decisão, eu falei essa semana, toma a primeira decisão. Minha primeira decisão foi ficar 30 dias sem fumar. Aí depois, a primeira decisão levou eu ficar 30 dias sem beber. Depois eu falei, sem pornografia, sem nada. Eu decidi, dessa primeira decisão, eu decidi entregar minha vida pra Jesus. Todas essas decisões, eu decidi me casar e hoje, cara, vivo uma vida completamente diferente, com Deus no centro da minha vida, no centro do meu relacionamento. Eu e minha mulher hoje, a gente não abre mão de acordar e ter o nosso momento com Deus antes de começar o nosso dia. E assim, hoje a gente vive uma vida totalmente dependente de Deus. E é um efeito dominó, né? O que você falou. Você parou de fumar, aí você se sentiu forte, né? Porque, opa, eu tive a primeira vitória. É o que a gente fala muito sobre começar o dia vencendo. Exato. Né? Primeira ação do dia, algum hábito vencedor. Porque aquilo ali vai inclinar para os demais. Aí você ficou forte, agora eu vou parar de beber também. Porque uma coisa puxa a outra também, né? Vocês sabem disso. Cigarro, bebida, uma coisa puxa o outro.
Aí depois você vai avançando. Quando você olha, você fala, caraca, olha como que eu era. A transformação, as pessoas têm um falso entendimento de que transformação, ela acontece como você falou. É um pacote. Vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de ver pornografia, vou parar de trair, vou parar... Tô falando assim, que é a vida do mundano. Vou parar de fazer com tudo. Não vai, irmão, não vai. São todas as fugas do ser humano. Comida, bebida, sexo, celular. São fugas de realidade. E aí você vai parar tudo de uma vez, você não consegue. É um passo de cada vez, é 1%. Por isso que eu falo que foi espiritual mesmo. E a gente usou várias estratégias. Assim, o Léo foi um cara super importante nesse meu processo, porque quando chega no meio do processo, começa a vir um monte de coisa, né? Eu não sentia vontade de nada. Mas assim, cara, no meio do processo você começa a se questionar. Pô, será que tá valendo a pena? A vida tá totalmente diferente, irmão. A gente vive uma vida hoje... A gente não vivia, mano. A minha vida hoje é casa, trabalho, igreja e família. É isso. E consegue pensar no futuro, né? Consigo pensar no futuro. Você nunca pensou em planejar o futuro quando você estava nessa vida. Mano, eu só pensava era presente, eu. Prazer. Vida é 100% hedonista. Preciso prazer, preciso ter fuga. Não, e assim, é tudo eu preciso, né? Quando você inclui uma outra pessoa e continua com os hábitos antigos, você tem aquela situação de dificuldade de conjugar até o verbo nós. Você tem muita questão do eu preciso estabelecer algo pra mim, eu preciso conquistar algo pra mim, eu preciso fumar porque eu preciso fumar, eu preciso beber porque eu preciso estar bêbado, então é tudo eu. E aí a gente estabelece algo pra nossa mudança, e principalmente quando você escolheu ter um relacionamento, cara, isso aí eu tenho total certeza que a longevidade do teu relacionamento, que ainda tá no começo, mas que vai ser pra vida eterna, ele tem muito a ver com a sua mudança, porque... Claro, pô. Isso não... Você sabe que teria prazo de validade. Com certeza, mano. É muito difícil você continuar com os mesmos hábitos e não estabelecer um prazo de validade. Porque na primeira vez que estourasse um problema, você ia fumar e beber e aparecer bêbado dentro de um puteiro. Ia pra... É isso aí. A verdade é essa. Papo aqui é aberto, tá? Não tem essa não. A verdade é essa. A verdade é essa. A verdade é essa. A gente viveu uma vida, mano, muito doida. Porque é muito fácil hoje, né? E a parada que a gente conversa muito, a gente tenta não se tornar uma pessoa chata, né? Porque a gente não julga ninguém, mano. A gente não tá... A parada aqui não tá no teu ato. A gente tem uma... Pra quem não sabe, a gente tem uma célula junto, né? Que é o nosso GT. Eu ia até falar disso aí agora. Só de empresários, irmão. Todo mundo tem uma história muito parecida. Então a gente, cara, realmente é um ajudando o outro. Peça ajuda. As pessoas que têm esse problema, muitas das vezes, cara, não pedem ajuda. As pessoas veem o meu Instagram, acham, pô, que o Ian alguma coisa. Irmão, não sou nada não, tá maluco? Eu peço ajuda o tempo inteiro. Eu pedi ajuda pra esse cara, num momento que eu tava nessa transição pô, como é que eu faço pra ler a Bíblia? Porque eu não conseguia ler a Bíblia, né, mano? Eu tava meio... E aí ele falou, cara, com o posicionamento do 100 AA. Ele falou assim, ó, tu vai acordar todos os dias. Ele montou um planejamento pra mim. E primeiro tu vai vencer na primeira. Da cama até não pegar o telefone, tu já venceu uma. Não pegou no telefone? Antes de você pegar no telefone, tu vai ler a Bíblia. Acabou. Hoje faz parte da minha vida. Parece que é uma coisa assim que... Hoje, assim, não é doloroso, mas foi doloroso. Sim. Porque eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar o telefone, mano. Era a primeira coisa. Cara, mudar dói, né? Mudar dói. Não tem mudança nenhuma na vida que a gente vai fazer que não vai doer. Só que o longo prazo vai trazer o resultado pra gente. Exatamente. E aí, assim, parece que a gente tá puxando o saco do Léo aqui, mas é porque o Léo, ele tá mais tempo na fé e resolveu mudar há mais tempo. E aí tem a ver com idade também, que não adianta a gente falar que uma pessoa de 75 anos, eu vou me inspirar nela. Eu vou me inspirar nela pro futuro, mas pro presente eu vou me inspirar numa pessoa que tem uma idade parecida com a minha, que tem algo que eu vivi há um tempo atrás, que vai me entender. Que passou pela mesma coisa. Exatamente. Então, o Léo me ajudou até... Falei com ele no dia que comecei a treinar. Falei, irmão, eu tô com um desafio aqui de treino e tudo mais. Pô, queria tua ajuda e tal. Ele falou, irmão, só vai. Começa vencendo, vai fazendo, não sei o quê. E aí, pô, estabeleceu uma meta de 45 dias... Fui 41 dias, em 46 dias, assim. Sendo que o ano todo... Não, o ano inteiro eu não fiz 40 treinos. Isso aí. Entendeu? O ano inteiro eu não fiz 40 treinos. O ano inteiro eu fiz 15. Sei lá, no Gympass tem lá como ver, né? Então, no ano hoje, eu devo ter uns 75 treinos. Só que só depois que eu comecei, eu já tenho 56, eu acho. Então, assim... então foram 19 o ano todo e em 2 meses foram 56. Então foi uma virada de chave e hoje faz parte da minha rotina. E isso muda pra mim até no meu dia a dia, porque eu comecei a estabelecer rotina.
Coisa que a gente que é empresário, se a gente não estabelecer, a gente fica na demanda do trabalho. Ó, tem que fazer, eu vou apagar um incêndio, tem que fazer, eu vou apagar um incêndio. E fica até uma dica, assim, para todo mundo aqui que é empresário realmente, que é, cara, se a gente não estabelecer metas pra gente bem definidas, trabalhar, de repente, dividindo essas metas para serem facilmente alcançadas. Porque conquistar faz parte do processo. Quando você não conquista, você desiste. A gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Isso teve a ver com algo que você já falou comigo e tem muito a ver com a célula. Você falou que é uma célula de empresários, acho que hoje até mais. Hoje transborda, né? Hoje é uma célula de homens. E aí entra no papo que a gente falou lá atrás de ser chato ou não. Cara, é muito a questão do... Ali o papo é muito aberto. Eu não vou citar o nome, mas eu citei uma situação que aconteceu comigo há pouco tempo. E aí foi até um convidado, não é um membro ativo ali da célula. O cara chegou pra mim no final e falou assim: irmão, só por você ter relatado isso que aconteceu contigo e você conseguiu vencer, eu não vou fazer a merda que eu ia fazer amanhã. O cara me mostrou. O cara me mostrou. Ele chegou no final da célula, ele abriu aqui o WhatsApp, falou: tá vendo aqui, irmão? Tava marcando de fazer isso, fazer aquilo, e eu ia errar. Ia errar feio. E assim, você relatou aqui algo que aconteceu na sua vida, que foi uma tentação naquele momento, que você teve que vencer aquilo, tá? E como você venceu e abriu, e assim, foi o homem de abrir aqui no papo aberto com a gente, porque ali a gente sabe que é isso. Nós três estamos aqui, nós somos membros ativos, então a gente sabe que a gente tá ali falando, irmão. A gente até brinca, né? Parece um Alcoólicos Anônimos. Ó, só tem ex-alcoólatra, ex-fumante. Irmão, mas é verdade, mas a vida é essa. A gente vai mentir? Irmão, a gente tá ali pra falar a verdade, a gente tá em provação o tempo todo. Irmão, se eu parar de cultivar minha fé, eu vou cair. Cair. Se eu parar de cultivar minha parte mental, eu vou cair. Se eu parar de cultivar minha parte física, eu vou cair. Assim, se eu parar em uma dessas partes, eu vou cair em todas. Efeito dominó. Efeito dominó, irmão. Parada, não tem jeito. Vai puxar o teu tapete, cai tudo. Cai tudo. Então, assim, a gente tem que estar sempre alerta. Nunca falar que eu tô por cima de tudo. E a tua pergunta lá no começo, cara, como é que foi a sua mudança? Eu já tinha até respondido antes. Foi muito de referência. Eu comecei a ver pessoas, comecei a ver onde eu queria chegar, e eu falei, cara, eu tô muito longe, mano. Eu tô muito longe. Eu sempre tive uma ambição muito grande, profissional, e eu via que do jeito que eu tava fazendo eu não ia chegar. E eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Quem vai me ajudar? É uma pessoa? Podem até ser pessoas, mas não é uma pessoa. Eu preciso cultivar a minha fé, que é o principal. Eu preciso de Deus. Se eu não tiver Deus como meu sócio para guiar o meu barco, irmão, eu não vou conseguir. Então foi uma decisão mesmo de... ou eu continuo aqui e vivo essa vida medíocre, e medíocre no teor da palavra, que é uma vida mediana, média. Maioria, massa. E aí eu vou fazer parte da massa e é aquilo aí que eu vou ser, ponto final. Ou eu estabeleço algo para mim nesse momento, que eu vou mudar de forma determinante, vou procurar errar menos. Eu sei que eu nunca vou parar de errar, mas quando eu miro errar menos, até na página Propósito em Dia hoje, né? Eu postei hoje, até fiz uma menção aqui. Cara, a gente bota ali o sem errar, que é um lema. Se eu miro não errar, eu vou errar muito menos. Se eu minimizo o meu erro, eu tô muito mais perto da vitória. Então foi muito pautado nisso. E aí o meu contato foi esse. E assim, o Ian, ele tinha um pouco de repulso, e a gente sabe que isso é espiritual, como a gente também tinha de estar frequentando a igreja, né? Que aquela resistência, ela é espiritual, porque o inimigo, ele quer te ver longe da palavra, longe de pessoas que vão te edificar, ele quer te ver refém do prazer, ele quer te ver 100% refém do prazer. Irmão, ele quer que você fique ali horas e horas, seja bebendo, seja fumando, seja numa sacanagem, o termo é esse, seja fazendo qualquer tipo de coisa que vai alimentar a sua carne, que é pra ele ficar rindo de você. E aí, eu no começo que eu comecei a frequentar mais a igreja, que eu tava pensando já em batizar, eu vi até um filme que é a Oficina do Diabo, que tem muita... Eu tô querendo ver esse filme. Tem muita discussão esse filme, tá? Mas é um filme que, se você tiver, a gente principalmente, que hoje já tem um pouquinho mais de noção espiritual, de maturidade, essa é a palavra, a gente vai ter uma boa leitura do filme e do livro também. O livro é maravilhoso. Não, exatamente. Por quê? Vai piorar, né? Cara, é um filme que ele vai falar pra você ali que a nossa vida, ela tem ali os anjos que estão pra fazer a gente crescer, que é o nosso exército, e tem ali um inimigo, que é uma empresa, né, mal dizendo,
que ela tá focada em te derrubar. Então ele sabe a sua fraqueza. E a gente tem que ter entendimento que a nossa fraqueza não é igual. Não é igual. A fraqueza do Ian podia ser o cigarro, a minha podia ser bebida, a tua podia ser qualquer outra coisa. E, meu irmão, a gente tem que entender a nossa fraqueza, onde é o nosso espinho na carne. E quando a gente tem esse entendimento, cara, os anjos estão junto com a gente ali pra gente correr assim, junto mesmo e brigar junto. E esse filme ele fala muito sobre isso, e fala diretamente. Exatamente. Então, assim, isso me ajudou muito. Me ajudou até na minha relação com a minha mulher. Porque a gente tinha muitas brigas, não que eu não tenha hoje, tem muito menos, é do relacionamento normal. Natural, normal. Mas eu tinha muita divergência com ela, que hoje a gente tem total entendimento que aquela divergência não tinha porquê. O porquê que, cara, por que esse controle veio parar aqui? Porque alguém colocou. Isso é claro. Mas agora tem coisas que você não tem, que você não vê, que só vê a consequência depois de falar, por que eu comecei aquela briga? Cara, quando você começa uma briga, que você tá brigando e você não sabe nem por que você tá brigando, bom, aquilo ali é o inimigo. É a hora que, quando você é sensível espiritualmente, você sabe, peraí. Eu preciso recuar um pouquinho. Recua. Exato. Cede. Exatamente. E aí olha a importância do corpo de Cristo, né? Eu era um cara simplesmente tinha repulsa à igreja. Porque pega muito no que o Zane falou, as minhas referências eram muito ruins. As referências que eu tinha de pessoas cristãs, você ia sentar pra conversar, a pessoa falava mal de outras pessoas. Pra mim já acabou. Aí tu vira e fala, vem cá, é isso que é o exemplo? Isso aqui é ser cristão? Não. Então hoje a gente faz parte da igreja, né? Que é a Elan Church. Que, cara, realmente hoje eu entendo. Legal mencionar o nome, né? Não tinha falado ainda. É verdade. O que é o corpo de Cristo. Porque, cara, numa situação dessa, você vai recorrer às vezes a pessoas erradas. Você estando dentro do corpo de Cristo, não só por fazer parte, você já se alimenta de muita coisa boa. Por exemplo, fiz o curso de casais lá. Tu falou, Pô, é maravilhoso. Irmão, recomendo. Porque, por exemplo, eu sou um cara muito carinhoso. Isso até com meus amigos. A Nath sabe, sempre fui um cara de abraçar. A gente até já se estranhou uma vez porque eu fui abraçar ele, passei a mão no cabelo dele, ele tinha feito o platinoide, quase saiu na mão, mano. Porra, o cabelo Bêbado. tava todo... Meu irmão, ele bêbado, ele veio umas 5 vezes. Eu falei, irmão, o cabelo tá sensível. Dava um beijinho na careca dele. E tava queimando, que eu tinha feito no dia, né? Platinado o cabelo. Aí ele chegou... Eu falei, irmão, caraca, irmão, tá ardendo, pô, faz não. Aí ele veio de novo. E aí, isso aí já é o inimigo já, irmão. Por quê? Ele falou, cara, se tu for umas 4 vezes, tu vai tirar ele do sério. Aqui no ouvido dele, ele veio as 4 vezes, pô. Quase saiu na mão, isso aí foi dele. Falei, caralho, moço. Aí depois a gente chorou, se abraçou, bota ideia. Bagulho de bêbado, né? Normal. Mas qual que é a parada que eu falei do curso de casais? Irmão, sem brincadeira, hoje, se você tá próximo de pessoas que realmente se alimentam da mesma coisa que você minimiza o teu erro, mano. De verdade, eu vivi uma vida com a minha mulher, a gente sempre foi muito amigo. Só que depois do curso de casais, irmão, hoje a gente entende o que faz o outro feliz. Isso é muito diferente. E ela já tinha um entendimento psicológico que você não tinha. Muito. Pô, minha mulher... Isso é muito diferente, cara. Muito romântico, apaixonado. Sem errar tem a ver também com a conexão familiar. Exato. Mas assim, cara, é uma parada que hoje, por exemplo, pra quem tá aí entender um pouquinho só, porque não dá pra falar tudo, mas assim, cara, preste atenção nisso. Eu sempre fui um cara muito carinhoso e a minha linguagem de amor era toque físico e palavras de afirmação. Ou seja, naturalmente... E você não sabia. Não sabia, mas naturalmente... Isso é importante. Naturalmente eu falava pra minha mulher que amava muito ela, pegava e abraçava muito ela. Achava o quê? Tô alimentando ela e quero receber de volta. Eu amo minha mulher. Pô, eu tô amando ela, tá se sentindo amada. Mas não. A parada dela é o quê? Atos de serviço. Irmão, você que é homem, a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda, de falar sobre os nossos problemas. E o que a gente faz no CNP Jesus é isso. Falar dos nossos... Só pra eu concluir. Falar das nossas diferenças. E essa parada hoje, irmão, é deixar o orgulho de lado. Hoje eu vou lá e lavo minha louça. Quando ela acorda, irmão, isso pra mim era impossível. Eu, fui criado por um cara machista, sempre fui... Irmão, a gente tá vivendo numa sociedade machista. O cara que fala que não é machista, ele é maluco. Sim. A gente tenta não ser, mas assim, cara, eu falava assim, pô, vou acordar cedo pra eu lavar a louça? Maluco. Irmão, hoje em dia, a minha esposa acorda 7 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu já acordei, eu já orei pela minha casa, porque é a minha função fazer isso. Eu já orei pela minha casa, eu já fiz o meu treino, quando ela acorda, a mesa tá posta, a louça tá limpa. É o mínimo. Minha mulher é maravilhosa, irmão. Ela faz tudo por mim. Por que eu não posso? Bom, quando ela acorda... Caraca, meu irmão. Ela se sente amada. Por quê? Porque eu botei o café da manhã. Porque é o que ela se sente amada, mano. Cara, e assim... Você minimiza o erro, pô. Essa situação que você tá falando, é dois pontos que você falou que me chamam muita atenção. Uma é quem buscar ajuda, né? Realmente, a gente a vida toda, às vezes, busca
ajuda ali de pessoas que não vão te acrescentar em nada. E às vezes não é porque a pessoa tá querendo te fazer mal. Ela não tem pra dar. E realmente, a pessoa não tem o que te acrescentar. Ela vai te dar o que ela tem. Então, se a pessoa tá vivendo aquela vida, irmão, ela vai te dar aquela vida e ponto final. E não é por mal. A pessoa até te ama, ela gosta de você e tá tudo bem. Mas você não tem que buscar ajuda com aquela pessoa, daquele determinado assunto. Ela pode ser muito boa e útil para outras coisas. E isso não é sobre usar a pessoa. Sim. É realmente sobre você. Sobre o que vai te edificar. E o outro ponto é essa questão que você falou de entender o que a sua mulher gostaria e o que você gosta. Porque às vezes eu já tive muitas brigas com a minha esposa de tipo assim, cara, eu gostaria muito que você fizesse isso, só que não é o jeito dela. E eu faço algo que não é o que ela quer receber. E ela também é ato de serviço. Cara, hoje, eu vou chegar daqui a pouco, eu vou chegar, vou pegar o cocô do cachorro, vou dar uma lavada lá embaixo. Cara, isso pra ela vai ser maravilhoso. É um te amo, né? Isso vai ser maravilhoso. É um te amo, né? Exatamente. E eu te amo. Mas... É um te amo, é dizer eu te amo quando você vai lá catar a parada. Mas é um negócio que, assim, o que tá me matando, o cachorro não tá podendo sair. E ela sabe disso, porque vai ter vacina agora e tal, tá pequenininho. E aí eu não posso passear com ele. Pra mim, a melhor coisa que tem é poder passear com o cachorro. Você sabe o nome do cachorro que esse cara colocou? Eu vi. É o Arrasca, né? Pra quem não sabe. É o nosso melhor jogador do Brasil. Mas vamos lá. Controvérsia, deixa ele falar. A Arias foi embora. É o primeiro semestre só. Mas voltando, cara, é muito sobre isso. E assim, quando a gente tem esse entendimento, discernimento do que é o que vai encorajar a sua casa, o que vai trazer a sua mulher pra ela chegar bem, e aí aquilo ali vai trazer a paz pro seu lar de maneira geral, e a gente passa a fazer aquilo ali, cara, depois de um tempo passa a ser natural. Porque no começo você vai fazer se forçando às vezes, não se forçando, porque não é o que você gostaria de receber. É que fala assim, eu vou fazer porque ela quer. Depois vai fazer naturalmente, cara. Isso vai acontecer e a gente vai colher frutos, e até o que você quer passar pra ela, que você quer receber também, isso vale pra todo mundo, pra filho, pra sócios, pra funcionários, pra todo mundo. Você passa a receber também, porque as pessoas vão ver que naturalmente você está preocupada com ela. E só antes de você partir pro próximo assunto, eu tinha esquecido. Perdi a aposta pra você. Ah, moleque. Tá, deixa eu falar o que foi essa aposta, né? O último Fla-Flu, a gente apostou. Quem perdesse, daria um livro pro outro. E ninguém ia escolher, né? Ia ser do gosto de cada um. E aí o Flusão ganhou, preciso mencionar, né? 2-1 em cima do Flamengo. Foi o título do Fluminense esse ano. Não foi o título, não. Ainda tem o título de ainda vai ser campeão. Mas aí, tá aí o livro. Aí sim. Os Templários e o Império da Cristandade. Leonardo Elias, já vai entrar. Bota no planejamento, depois você me fala. Essa parada que vocês falam, esse cara constrange a gente, mano. Você começa a postar lá, irmão. Tu vê, essa semana agora. Eu tô acordando mais cedo que você vai postar primeiro que... Ó, desafio bom. Desafio bom, né, mano? Bom, e esse é bom. Isso é importante porque, olha só, olha a importância do ambiente, né? O tema fala muito sobre ambiente. Isso aqui é um movimento que a gente tá se afiando. Porque, ó, eu tô ajudando ele tá me ajudando, eu tô ajudando ele tá me ajudando. Assim a gente se afia. Vocês falaram uma coisa de tudo isso aqui e que me lembrou uma brincadeira que é... Você às vezes vai desabafar com um amigo e aí o amigo fala o famoso é foda. Vou falar palavrão mesmo, é o é foda. Cara, o é foda não te ajuda. Você precisa ter amigos que chegam pra você e falam, tá errando. Para com isso. Isso aqui não é o certo. Vai por esse caminho. Você vai ficar puto com o cara. E a gente tem muito disso, né? Foi o que a gente conversa isso toda terça-feira. Irmão, tu tá errando. Eu abro os meus desafios, ele abre os deles, você abre os seus, a gente fala, cara, muda isso aqui, irmão. Troca isso aqui, faz isso aqui diferente. Essa é a diferença de você crescer. Sozinho você não cresce. Aí bota aí, se esse papo fosse no bar. Esquece. Seria só o é foda mesmo. O é foda ou tu é mó viadinho? Assim, tu é mó viadinho, é assim? Não cara, é assim? Esse aí, às vezes, vem até arrumado de uma outra coisa, né? Dependendo do amigo que for, se ele não for tão amigo assim, for só aquele colega de copo, que a gente passa só a ter esse discernimento. Agora, a gente não tinha esse discernimento, você tava na mesa com todo mundo, irmão. O cara falava, tu levava em consideração. Sim, o cara falava assim, irmão, né? Irmão, é foda mesmo, né? E agora, vamos fazer o quê? Já ia, e aí? Cara, a gente... Vambora? O cara às vezes sabe que tá puto com a tua mulher, tu fala um monte de besteira que ele fala, vamos ali. Tem uma mulherzinha aqui, não sei o quê. Vamos dar um rolê ali. Vamos dar uma vacilada. É isso. Entendeu? Então, assim, o principal que você falou agora é isso aí. Porque, assim,
é a gente saber com quem a gente fala. 2, o que a gente fala. Nem tudo que acontece na sua casa você tem que externar. Isso aí. Porque nem todo mundo, não é questão de querer o seu bem ou não, nem todo mundo vai conseguir te agradecer alguma coisa. A gente hoje escolheu ser cristão. E a gente tem ali, dentro da própria igreja, a gente tem uma hierarquia. Né? A gente tem o nosso pastor ali, que a gente pode bater um papo. Tem um pastor e tem uma pastora. Você pode pedir um gabinete. Tem pessoas melhores orientadas do que eles naquele momento para falar sobre o casal, de repente? Não sei. Talvez não, mas você tem, de repente, uma falta de uma referência? Você tem, porque você escolheu, ninguém te obrigou a ir para a igreja. Então você pode escolher como referência. Às vezes você tem um pai e mãe casado há 50 anos, cara. Quanta história boa esse cara não tem e ruim também. Para poder te passar como... Pô, é difícil mesmo isso aí, mas isso vai passar. E na sua época eu não tive alguém que me falou isso aqui. Quantas vezes escutou isso e cagou para isso? A vida toda a gente ouviu, ó, eu queria ter alguém na sua idade que me falasse exatamente isso. E a gente simplesmente entrava aqui e saía aqui, ó, várias e várias vezes. Então, assim, hoje a gente tem a oportunidade de ter realmente discernimento e errar porque quer. Sim. Que formação a gente tem. E aquela parada, a gente tem que mostrar, cara, porque, por exemplo, sem brincadeira, eu vejo na época que eu vivia no mundo e tudo mais, irmão, realmente, sempre fui um cara que gostei muito de pagode, cerveja, bebida, e eu sempre mostrei para as pessoas o quanto aquilo é bom. Cara, ser cristão é bom demais, mano. É muito melhor. E a gente que é cristão, irmão, a gente tem um pouco essa deficiência. Eu, por exemplo, sou um cara que me posiciona nas redes sociais, mas tem muita gente que, não vou postar, que não... Cara, isso não é uma coisa de, vazia, pô, o cara gosta de ficar postando a vida dele, mas não. Quando o mundo tá o tempo inteiro mostrando, fazendo... Eu sou o cara do marketing, né? Como você já sabe. O mundo, o inimigo, ele tá fazendo o marketing dele o tempo todo, que a vida do pagode do mundo é bom, que o copo é maravilhoso. Por que a gente não pode falar que a nossa vida é boa? Cara, hoje isso, a minha vida é maravilhosa. Irmão, isso tem a ver com medo de errar. Isso tem a ver com medo de errar. Hoje a nossa vida é maravilhosa, irmão. E eu vejo pouca gente falando isso. Eu só vejo, normalmente, a gente falando só a parte ruim. Né? De, pô, quanto que é difícil, pô, ser cristão é difícil, mas ser cristão é maravilhoso, irmão. A minha vida hoje, sem brincadeira, hoje eu vivo uma vida que eu orei, cara. Que eu orei pra isso, cara. Cara, sem brincadeira, hoje eu me pego vendo numa O que situação... você fala o tempo todo? De tudo vê Deus e nada vê Deus. Irmão, sem brincadeira, eu sempre falo isso. Tem 2 tipos de pessoa. Aquela que não acredita em milagre e uma pessoa que em tudo vê milagre. Irmão, em tudo eu acordo, eu vejo milagre. São escolhas, né? Você escolhe como você quer enxergar a vida, né? Exatamente. Cara, e Ninguém assim, precisa ele mostrar. mudou, e aí eu falo por ele agora. Ele mudou dessa pessoa que não via Deus em nada Para que vê Deus. pra pessoa que vê Deus em tudo. Chegou até a ser chato. Cara, isso é maravilhoso, porque assim, a pessoa que não vê Deus em nada, ó, só deu certo porque eu trabalhei muito. Óbvio, você não vai orar e ficar parado. Claro. Você vai orar e vai trabalhar, você vai orar e vai malhar, você vai orar e vai sair, você vai orar e vai fazer. Tem que fazer acontecer. Você vai orar pra poder, você tem que dar o start e Deus vai te dar o infinito, cara. Entendeu? Mas é sobre isso, porque assim, tem coisas que você realmente não vai ter controle e você não tem como fazer o papel de Deus, cara. Ele citou lá no começo do episódio agora, ele parou de fumar. E é 100% Deus, pô. Porque ele já tentou inúmeras vezes. Ele já foi criticado por mim inúmeras vezes, inclusive por várias outras pessoas. Pô, irmão, pela mãe dele, não criticado, mas tipo assim, para, você não precisa disso. Ou não sei o quê, comparado. Pô, você tem um irmão que faz isso, você tem um amigo que faz aquilo, tem não sei o quê. Pô, dá uma segurada aí, pô, minha vida é minha. É o lance de você se posicionar, né? Cara, decidi ser assim, eu vou assim, eu vou ser assim. É isso? E, cara, eu vou me posicionar. E em tudo que você toma uma decisão, né? Uma cisão ali. Você decidiu agora ser aquilo ali. Cara, você vai ter bônus e ônus. Sabe qual é o problema? A imaturidade da maioria das pessoas é que elas acreditam que há a possibilidade de não perder nada. Cara, pra tudo que você ganha, você perde. E pra tudo que você perde, você ganha. É isso. Cara, e assim, acrescentando até pra finalizar isso aqui que ele falou, muita gente que vira cristão tem medo de se posicionar. E o medo de se posicionar tem a ver com medo de errar. Porque assim, quando você não é cristão, você acha que não tem responsabilidade nenhuma com nada. Então você posta bebendo o tempo todo, narguilé o tempo todo, todos os pagodes e funks, tudo que você imaginar na sua vida, você vai postar e você não tá nem aí pro julgamento, porque você realmente tá se sentindo livre, liberto. E parece que quando você vai pra igreja, você pegou a mordaça e botou ali porque você Você vira chato, não né? pode falar, porque você
Não, e acho até mais, porque você fica com medo de errar novamente, de ser julgado. E, cara, não tem a ver com isso, porque assim, eu só vou entrar pra igreja depois que eu parar de beber. Não, você não vai entrar nunca. Sim. Eu só vou entrar pra igreja depois que eu parar de fumar. Você não vai entrar nunca. Eu só vou parar de fazer isso aqui. Eu só vou entrar pra igreja depois que eu parar de fazer isso. Você não vai fazer nunca. Então, o primeiro passo é você ir e vai e posta. Ah, mas no domingo tá lá, no sábado foi pro pagode. Beleza. Antes você nem ia pra igreja. Agora você já tá indo, já tá avançando. Ninguém começa como pastor, meu irmão. Ninguém começa no final. A pessoa começa no começo, você começa indo. Depois que você for, você vai ser alimentado pelo Espírito Santo. E vai ser natural. Vai ser natural. E se seu papel for propagar a palavra, propague. Se o seu papel for ficar orando ali no íntimo, ore no íntimo. Mas a questão é você não ter vergonha de nada. E realmente você chegar num determinado momento, tomei a decisão, sou cristão. Bom, sou cristão, mas ainda bebo. O problema é seu. A salvação individual. Isso não vai fazer você ser salvo ou não. A sua fé, a sua verdade é sua. Você pode passar para outras pessoas. E vão te julgar você falando ou não. Então, se você ficar esperando palminha, que a pessoa fale para você ir lá apostar, para a pessoa ir pro GT na terça-feira, ou para a pessoa ir para a igreja no domingo, ou qualquer outro dia, a pessoa não vai nunca, e você não vai fazer nunca. Porque você nunca vai ter esse aplauso esperado. Então é iniciar e acabou, meu irmão. Vambora. A verdade é essa, irmão. Vamos sempre falar de você. Vamos falar. Se você não fizer, vamos falar de você. Se você fizer, É isso? vamos falar de você. Assim, eu sempre fico muito atento a isso também, assim. Tanto com crítica e com elogio, irmão. Os dois têm o mesmo poder de te paralisar. Sim. Se você receber uma crítica, às vezes tem gente que paralisa. E elogio mais ainda. Tu acredita? Porque tem gente que... Opa, então agora eu tô bem. Não, Tu relaxa, né? você tem o tempo Que entra a vaidade, inteiro. né? E isso acaba caindo em muita gente assim. Não, agora... Porque tem muita gente que acredita nisso. Cara, a única diferença de nós que escolhemos ter uma vida diferente hoje, ser cristão, é que eu tenho essa decisão todos os dias. Não foi porque há 9 meses atrás, foi hoje de manhã. Foi na hora que eu fui cumprimentar alguém, foi na hora que eu decidi tomar uma atitude diferente. Então é o tempo inteiro. O ser cristão é todo dia. Eu decidi, cara, ter uma vida baseada na palavra de Deus. E hoje, sem brincadeira, eu sou muito grato. Se Deus não derramar mais nada na minha vida, Léo, eu sou grato. Porque, mano, eu tenho a vida que eu pedi pra Deus, pra ele, cara. A minha esposa fala sobre isso. Ela pediu um marido exatamente que nem eu. O cara, tipo assim, ela falou que descreveu tudo, até a tatuagem no braço, só no antebraço. Assim, cara, hoje eu vivo uma vida que eu pedi pra Deus. Ter uma esposa, ter uma casa, uma casa, uma empresa. Né? Isso é maneiro. Porque senão você fica muito preso no que você não tem. Então, assim, muito erro de muita gente que vem conversar comigo, tu tá sempre no futuro. Tu nunca tá satisfeito. Talvez Deus não tá derramando nada na tua vida porque você não tá satisfeito com o que você tem hoje, pô. Seja grato com o que você tem hoje. Eu sou até chato com isso. Irmão, agradece o que você tem hoje. Pô, tu pediu isso, cara. Sim. Eu sempre vejo gente pedindo mais. Será que se Deus derramar na tua vida, tu vai agradecer? Cara, e assim, tudo é daquela avaliação 360. Você tá vivendo hoje tudo que você já pediu algum dia. Meu irmão, eu tô com a minha mulher hoje, ela foi minha namorada quando eu tinha 13 anos. Eu tinha 14, ela tinha 13. A gente voltou depois de 13 anos. Eu encontrei ela na igreja, que eu fui na igreja com aquela amiga que eu falei com a Amanda. E aí encontrei ela na mesma fileira ali, a gente se reencontrou, voltou a bater um papo ali. Eu sempre a via, né, nesse tempo. Nesse tempo fui casado também, ela teve um relacionamento longo também e tudo mais. Só que naquele período eu tava solteiro, ela também estava, a gente voltou a conversar. Cara, como é que eu não vou enxergar Deus nisso? Olha onde eu fui encontrar ela. Eu nunca tinha pisado, foi até na Lagoinha no dia. Eu nunca havia pisado ali no primeiro dia que eu fui. Eu disperso pra caramba, óbvio. Irmão, a pessoa... E outra, a pessoa não volta pra igreja que ela fala, pô, a pregação não me tocou. Não vai te tocar. Não é de assim. primeira não é assim. Você não tem a escutativa ainda. Pra você ter aquilo ali alimentado. Primeiro dia que eu fui lá, ela queria ir embora. Irmão, você não vai conseguir, cara. Você vai chegar ali... Aqui, relógio. Vai a primeira vez, tira o relógio. Tira o relógio, irmão. Se tu for com o relógio, tu vai ficar... Ih, 14:08. 14:09. Aí passa 1 hora na tua cabeça. 14:12. Sim. Então, assim, por que eu tô citando isso? Porque hoje eu tenho total certeza, e assim, durante esses 13 anos, fiquei com várias mulheres e tudo mais, mas hoje eu sou casado com a mulher que eu pedi a Deus. Eu pedi várias vezes, pô, Deus, a gente podia, não sei, no meu pensamento intrusivo, né?
pô, será que um dia eu consigo voltar com o Edilson? Será que um dia a gente consegue ficar junto e tudo mais? E hoje eu sou casado com ela. Caraca. Sacou? Dentre várias outras mulheres que eu já tive e de vários perfis diferentes, cara, ela foi a mulher que eu, em algum momento, eu lembrei de uma oração minha, que eu sempre fui de orar à noite, né, antes de dormir, aquela oração de um Pai Nosso ali, pedir alguma coisa, agradecido pelo dia e tudo mais. Mas... E eu sempre, num determinado momento que eu não havia, pô, Deus, será que um dia a gente pode se reencontrar? Será que um dia a gente pode não sei o quê? Em vários momentos da minha vida diferentes, dentro dos 13 anos. E depois desses 13 anos a gente voltou a ficar junto e hoje tá casado. Cara, isso aí é só uma das paradas. Aí eu já pedi a Deus carro, eu tive inúmeros carros. Pedi a Deus casa, eu já tenho mais de uma casa. Pedi a Deus ter uma empresa, sempre quis ser empresário. Sempre achei bonito ser empresário. Mas primeiro eu pedi pra ser bancário. Agora tu conhece o que é ser a vida do empresário. Sacou? Mas, cara, primeiro, mas olha que bizarro. Mas tem que estar É demais, aguenta a lama. Mas é isso, isso. Madrid, acho que é mole. Exato. Irmão, mas aí tu vai fazendo uma análise, cara. Eu primeiro pedi pra ser bancário. E fui. Sabe por quê? Porque o adolescente, minha mãe me dava dinheiro pra poder depositar pra ela. Cara, eu ia com o envelopinho lá, achava a coisa mais bonita, o gerente ali. Me tornei o cara, pô. Olha que bizarro isso. Sim. E quando eu me tornei, eu nem agradeci. Tipo assim, não agradeci a Deus, mas não lembrei que eu tinha pedido. Depois de um tempo que eu fui, caraca, eu já pedi isso. De maneira geral, ser humano ingrato. Exatamente, totalmente ingrato. E aí hoje, cara, quando eu faço uma análise 360, pô, eu tenho uma filha de 8 anos, meu irmão. Eu sempre quis ser pai, desde moleque. Tem gente que não quer. Respeito a pessoa que fala que não quer ser pai. Mas, irmão, eu sempre quis ser pai. Fui pai com 22 anos. Quando eu fui pai, desespero total. Com 21 anos, aquele desespero e tal, não sei o quê. Falei, meu irmão, depois, hoje, fazendo uma análise, tudo, bom, se Deus me deu uma filha, é porque eu ia conseguir ser pai. Sim. E ela tá aí com 8 anos, cheia de saúde. Entendeu? Maravilhosa. E, cara, tudo. Maria Sofia, te amo também, minha filha. Inclusive, Maria Sofia se amarra no Ian, pô. Maneiro. Tem um vídeo até hoje no telefone que ela me pintou minha cara toda de Smurf, mano. Cara, mesmo. Não saía de jeito nenhum, cara. E assim, cara, é realmente dar graça sobre tudo, cara. Quando eu vim pro escritório ano passado, que é assim, que eu me conectei com o Antenor, meu sócio, que até foi uma conexão que a gente nem sabe como foi. Mano. Fez uma reunião pra uma parceria. Pô, de um tempo eu tinha várias pessoas pra ser sócio. Ele se tornou meu sócio. Olha que bagulho bizarro, né? Não é normal, né? Não é normal. E aí, o que ele é? Ele é cristão. Então ele é um cara que começou a me confrontar algumas coisas quando eu já estava indo para a igreja e não queria me batizar. Ele falou, cara, busca o batismo. Porque você buscando o batismo, tu vai buscar outras... E aí foi falando uma série de itens. E hoje eu sou grato pela vida dele e pela família dele também. Por quê? Porque ele entrou na minha vida ali e a gente, pô, conquistou o escritório aqui. E são uma série de itens. Assim, a Stephanie tá aqui também, minha amiga, trabalha comigo hoje. Já era minha amiga antes do banco e tudo mais. Cara, e eu sou totalmente avesso àquela parada da pessoa, não coloca amigos pra trabalhar. Hoje quem trabalha comigo é o Lucas Chenteca, dos meus melhores amigos, da igreja também. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Meu melhor amigo, meu padrinho de casamento. Foi meu padrinho de casamento também. Que loucura. Stephanie, minha madrinha de casamento, minha amiga também de anos. Tem alguns parceiros que são externos, que são amigos também de longa data. Então, assim, todas as pessoas do meu redor, eu fui totalmente contra. A pessoa fala assim, cara, contrata de fora, não tem relacionamento. Eu comecei meio que formar uma família ali. E aí, cara, é muito a questão eu sempre pedi a Deus, eu queria ter um local que eu trabalhasse, que eu fosse feliz e que fosse meu, assim, de meu que eu digo, não de posse, mas para eu tocar aquele negócio e para eu pudesse transbordar para outras pessoas. Isso bem antes de pensar em ser cristão. Eu queria muito, eu sempre quis muito transbordar realmente com coisas que eu poderia vender ou fazer que pudesse engrandecer alguém. Mano, e a parada vem acontecendo. E quando eu acho que não vai acontecer, Deus, toma um contrato aí. Ele o tempo todo mostra pra gente que assim, olha só, eu tô contigo. A gente que tem essa tendência. Eu só queria fazer um acréscimo aqui, trazendo pro âmbito comportamental, com base em tudo que a gente tá falando, porque talvez você que não é cristão e tá assistindo, você pode estar achando assim, pô, os caras falam o tempo todo de igreja. Deixa eu te explicar uma coisa. A igreja, ela tem um fator muito importante, que ela é um modulador de comportamento. O que é isso? Todos nós, por natureza, nós procuramos o menor esforço possível e uma busca incessante por prazer. Quando a gente começa a frequentar mais uma casa que é preparada para isso, que a gente chama de igreja, a gente passa a começar a viver mais para o espírito.
Essa é a diferença que as pessoas não entendem. A gente começa a viver mais para o espírito e a gente começa a ficar mais atento a privar a carne. Então, quando a gente fala tudo isso aqui, tem muito a ver com a fé. Quando você fala, cara, eu fumo. Quantas pessoas estão assistindo que têm desejo de parar de fumar? A gente conversa o tempo todo, a gente não expõe nomes aqui. Mas muita gente fala, cara, eu queria parar de beber, eu queria parar de fumar e não consegue. Mas por quê? Porque tá normalmente no lugar errado. Não está procurando viver mais pro âmbito espiritual. Tá muito focado no quê? No renúncio ao ambiente, no prazer. Então é natural que você caia o tempo todo. Só que quando você tá num ambiente modulador como esse, por exemplo, voltei a beber agora, tá? Eu ando com os caras aqui. O que vai acontecer? Para de beber naturalmente. Porque tu vai chegar em mim e falar, ei, qual é, cara? Que parada é essa? Que porra é essa? Vou falar o português, que porra é essa? Até porque, assim, não é nem pelo que a gente vai falar. Tu vai sair com a gente não bebe. Não bebe. Tu vai se sentir sozinho, pô. E o contrário também é verdadeiro, porque quando você tá nos ambientes que você não quer mais frequentar por conta do vício, etc., quando você começa a parar de beber, o que as pessoas fazem? Te punem. É. Como que é te punir? Pô, tu é mó viadinho. Pô, para com essa porra. Que frescura é essa? Toma aqui só um... Vai sim. Se tu tiver um discernimento espiritual, autocontrole, que é o que a gente hoje quando a gente vai falar da palavra de Deus, a gente entende que a gente só tem um inimigo. A gente entende que o inimigo que ataca as pessoas, irmão, eu fui numa festa de 15 anos, involuntariamente, o meu irmão e o meu tio, irmão, eles se sentiram super incomodados. Da tua prima, né? Eu cheguei, sentei e tava comendo. Tu falou. Aí começou a tocar a música, ué, agora quer dizer que não pode beber, agora que não pode dançar. Eu falei, gente, eu só tô comendo. Porque o natural seria eu chegar na festa, beber e começar a dançar ali na pista de dança e brincar com eles, igual que minha família é muito animada e tal, a questão de dançar funk e tal. Eu simplesmente, mano, só sentei, porque o meu hábito hoje é diferente. Eu não consigo mais ter uma parada, eu não preciso falar pra ninguém parar de fumar. Eu não fumo. É o teu testemunho que impacta, né? Não é muito mais do que eu falar que eu não bebo, que eu não fumo, é eu ser. Irmão, hoje eu sou uma pessoa que você não precisa falar de milagre na minha vida. Eu sou um milagre. A minha vida é um milagre, mano. É muito bizarro. A gente tá falando aqui, pô, assim, que é tudo muito lindo, né? Parece tudo maravilhoso. Cara, mas é verdade. A gente tem desafio, a gente tem os nossos problemas, a gente tem um monte de desafio pra melhorar, eu não gosto de falar defeito. Desafio a gente tem, só que a gente tá aqui numa busca o tempo todo de ser melhor, pô. Cara, e assim... Eu queria só trazer só um fato curioso. Você tava falando ali, eu não queria te interromper. Que agora me veio à mente. Ele falou que teve essa decisão de se batizar e tudo mais. E olha que loucura. Ele se batizou num mês. 30 dias depois, eu me batizei. No mês seguinte, eu me batizei. E aí ele casou nesse mês passado. 30 dias depois, eu tô me casando. Ou seja, pô, se batiza e assim, zero planejado. Zero planejado. Assim, a parada... Mano. Até a questão do batismo, olha como realmente o exemplo arrasta, né, irmão? Eu comecei a frequentar a Ilan. E aí a história da Ilan falando de forma bem curta. Eu ia pra Lagoinha de vez em quando e tudo mais. Aí um belo dia, tava muito cheio lá, não consegui ter espaço pra ficar com a minha esposa ali. Minha esposa... efusiva pra caramba, ela, não quero mais pra lugar nenhum também. Eu falei, não, tu vai sim. Hoje eu preciso pra uma igreja porque eu ia consumir a igreja. Tava mal de cabeça e tal, não sei o que, ia consumir a igreja. Era o que eu fazia. E aí eu falei, cara, a gente tem uma igreja nova na Taquara que eu vi no Instagram e tudo mais. Vou descer a Transolímpica ali, vambora. Aí entrei lá, a primeira palavra já me impactou, porque eu já entrei já emocionado, precisando da palavra. Então a primeira palavra ali já me impactou. E aí, pô, conheci o Wallace, pô, não sei o quê. Pô, vôlei sábado, handball amanhã, não sei. Já começa a te colocar. E eu já frequentava a Lagoinha de uma vez por mês, assim, há 1 ano e não conhecia ninguém, irmão. Eu só conhecia quem eu já conhecia. E eu não conhecia ninguém novo. Eu falei, cara, diferente, mano. Aí o cara, pô, posso pegar do telefone, não sei o quê. Aí começou a falar de um curso Ondas. Aí eu falei, pô, que parada é essa de curso Ondas? E começou aquele contato todo e tudo mais. E onde eu quero chegar? Eu achei que fosse acaso que eu fui parar ali, não foi acaso. Ali foi onde eu conseguiria ter um contato maior para poder, em algum momento, pensar em me converter, né? E aí entrou a questão do batismo. O batismo, eu comecei a ser confrontado no meu escritório. Meu sócio conversando comigo e tudo mais. E eu falei, cara, acho que eu tô indo, acho que eu não vou. E eu estabeleci um prazo. E nesse meio tempo veio o Lucas. Ele falou assim, cara, a igreja lá é maneira mesmo? Eu falei, pô, foi a primeira vez, foi a segunda. Gostou. Acabou que o Lucas se batizou antes de mim. Eu botei uma data específica para poder tentar me batizar com a minha esposa. Eu falei, ó, eu tenho até março para me batizar e você vê se você quer se batizar. O Lucas se batizou em fevereiro, e foi quando o Ian foi a primeira vez lá.
Eu me batizei em março e ele se batizou em abril. É isso? Abril? Ou maio? Eu acho que foi março, abril, eu fui em maio, não foi? Então pode ser. Enfim, aí tu vê como a situação do exemplo arrasta mesmo. Eu comecei ali, fui parar ali por acaso, né? A gente sabe que não é. Nada por acaso, né? Dali levei uma pessoa, essa pessoa começou aí, se batizou, chamou um amigo para poder ir no batismo, o amigo foi no batismo, dali teve uma palavra especial para ele, ficou com aquela pulga ali, né, em cima dele, aquela pulga fez ele tomar uma atitude, se batizou, olha que loucura, se batizou hoje, está aqui falando. E olha que doideira. E assim, eu tentando falar com ele várias vezes, irmão, eu nunca, ele sabe disso, eu nunca fui de... Um mês antes, eu acho, ele tava no restaurante, me chamou pra almoçar, ele e Quenteca. Vem cá comer, do nada. Vem pro restaurante aqui, eu falei, pô, igual... Tem maldade aí, tem maldade. Cara, essa reunião da Rinodê que tu chegava, falando, o cara, não, vai ter churrasco, chegava lá na reunião Rinodê. Igualzinho que eles tentaram armar pra mim lá, pra falar da igreja. Ah, sei que, vamos chegou almoçar. lá, tava pastor Júnior já, camarinha, todo mundo junto. Três maluco cristão que era... falar de igreja, falei, cara, todo respeito, pega a igreja de vocês aí, guarda pra vocês. Olha assim, guarda pra vocês aí. Falou exatamente o que falou. Não foi exatamente, ó. Guarda aí. Não foi exatamente isso, tá? Foi pra enfiar em algum lugar. Agora eu tô maluco, pô. Agora, pô, doente agora com negócio de igreja. Pô, não me estressa não, deixa eu comer meu parmegiana aqui. E aí ele sabe disso. Eu sempre falei com ele, cara, o que, irmão, não é sobre a igreja, não é sobre a religiosidade, é sobre espiritualidade. A gente tem amigos de outras religiões, amigo mesmo, sabe? Não vou citar nome aqui, mas de outras religiões, que o cara tem a espiritualidade dele, cara, esse cara não tem nem por que eu ficar chamando ele, porque esse cara, ele tem a espiritualidade dele. Se ele um dia se confrontar e quiser ir na igreja, vai ser muito bem-vindo, perfeito. Mas ele tem a espiritualidade dele. Ele, pra ele tá ao encontro do que ele quer. Perfeito. O Ian, era a situação que eu tava conversando com ele, porque eu tava muito ainda, os olhos brilhando, né? Eu falei, irmão, só se permite um dia. E é o que a gente faz hoje na célula. Se permite um dia na célula. A gente não tá nem chamando mais pra ir pra igreja. Cara, se permite um dia na célula pra bater um papo com a gente. A gente não vai ficar ali orando, não tem... As pessoas acham que a célula confunde até com a igreja católica, que a gente vai ficar rezando um terço ali. Ou que vai querer botar a mão em você pra tu cair com o demônio. Tem uma loucura que a galera pensa aí, que eu também pensava, tá? Eu também era assim. Não, eu também, antes de frequentar uma célula, eu falei, cara, como é que é uma célula? Pô, deve ser uma parada chatona, parece uma procissão, né? Um leão, um negocinho, aí tu não entende nada. Aí chegou lá, irmão, bate papo de homem. Porque eu vejo... Cara, é uma psicologia ali que a gente tem. É o meu psicólogo, toda terça. É muito bizarro que hoje eu vejo assim, pô, hoje eu lidero a célula junto com o Léo, olha que loucura. Às vezes eu tô assim no meio da célula, eu começo a observar. Eu falo assim, mano, eu, Zane e Quenteca. Os três mais aloprados que eu já conheci na vida. A gente na pandemia, filho. Era o tempo inteiro só loucura e, meu irmão, festa. Cara, aí a gente vê, numa terça-feira, a gente fazendo um churrasquinho, que a gente faz um churrasquinho, pô, falando da palavra de Deus. E fica pro convite, tá? Churrasco toda terça. Toda terça, filho. Churrasquinho normal. Irmão, a gente fica na resenha monstra. Aí às vezes a gente tá ali na resenha, eu fico assim na mesa, assim, que é a mesinha parecida assim, né? A gente tá assim aqui. Caraca, mano, pô, tô com os três caras aqui, mano. A gente tá falando da palavra de Deus, isso aqui é um milagre que tá acontecendo aqui. Às vezes eu tô assim, ó, vocês estão falando ali, conversando, eu tô assim, cara, isso aqui é um milagre, mano. Tô com os três caras que eu mais fazia a loucura, mano, na vida. E deixa eu perguntar pra vocês, né, Watson? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, o seguinte. Trazendo pro ponto do vício, tá? Não, mas é isso mesmo. Pós-vício, a vida prosperou financeiramente, profissionalmente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente? Depois que vocês abandonaram o vício? Cara, falar pra você que 1000%. E aí entra na questão do controle. Eu não fui na situação de... a primeira coisa que eu fiz foi entender qual era a minha dor, irmão. Qual era meu espinho na carne mesmo. E eu vi que eu tinha um problema específico. Falei, cara, tem um problema específico, esse problema pode vir a ser pornografia, ele pode vir a ser relacionado à mulher, enfim. E aí, quando eu entrei nesse relacionamento que eu tô hoje, eu falei, cara, eu antes de estar na igreja, antes de estar espiritualizado, eu falei, cara, eu preciso ser diferente de tudo que eu fui anteriormente. Pensando comigo mesmo. E aí, sempre entrei nesse confronto porque eu sabia a minha fraqueza. E aí, a partir dali, eu comecei a ver, cara, eu preciso parar com outra coisa. Eu nunca fui um cara de fumar, mas era um cara que chegava no evento, pedia narguilé. Chegava em casa, se tivesse, narguilézinho, vape, não sei o quê. Ou pior. Pior pra mim, porque
eu sempre... Minha mãe fumou durante muito tempo. Então ela não fuma desde 2011. Inclusive te amo, mãe, Elisete. Que maneiro. Ela não fuma desde 2011 e parou de fumar na dor, porque ela teve uma infecção urinária que quase morreu por conta das veias estarem entupidas. Olha que bagulho bizarro, né? Infecção urinária, e aí internar 2, 3 dias, internou 27 dias. E aí, além dos 27 dias, aquela dúvida e tudo mais, falou, cara, decidiu parar de fumar, parou de vez. Hoje ela não pode ver cigarro. Mesmo com isso, e eu nunca gostando do cheiro do cigarro, sempre reclamando, às vezes estava ele com um cigarrinho, ou outro parceiro com cigarro, na segunda-feira eu já tava louco, pô, fumava um cigarro, de onda. Pô, aí ia pra um forró, pra um pagode, pra um funk, sei lá pra onde eu ia, tinha uma mulherzinha fumando, chegar na mulher que eu pegava, ué, dá um cigarro aí. Acendia um cigarro do lado da mulher, começava a desenrolar não sei o quê. Então assim, tu vê como uma parada bizarra. E aí eu comecei a ver a questão do autocontrole, que é a questão do que eu passei a buscar. E eu vi, falei, porra, o que tem a ver eu chegar em casa? E aí entra no confronto meu, pessoal, e cada um tem que entender a sua dor. Tem gente que não vai poder fazer isso. Mas eu hoje chego em casa com a minha mulher, ela quer às vezes tomar um vinho, eu tomo um vinho com ela. No meu casamento, eu sempre tive o sonho de ficar louco, embriagado. Eu falo, cara, eu quero ter uma festa pica que eu vou ficar embriagado. Eu não consegui ficar embriagado. Olha que loucura. Controle, né? Não consegui mesmo, porque assim, porque e não é que eu não consegui, eu não consegui ao ponto de tinha tudo, ele tava no meu casamento, tinha bebida pra caramba. Eu tava pago antes, assim, uma situação que ficou, hoje talvez eu não faria uma festa com tanta coisa que teve. Mas, cara, chegou lá, nem eu nem ela. E ela até hoje fala, pô, pra mim foi muito bom, porque a gente tava se provocando a esquecer da festa, a gente passou a lembrar de tudo. Então, como é que ficou a vida depois? Cara, eu comecei a ver que hoje se eu erro é por culpa minha mesmo. Eu não tenho discernimento. Eu não tenho mais desculpas. Ah, que eu falhei nisso porque eu tava bêbado. Eu falhei naquilo porque eu tava com qualquer outra coisa. Ah, porque teve alguma droga, porque teve alguma outra coisa. Irmão, não tem nada. Então a minha vida financeira prosperou. Sim, tem dificuldades hoje financeiras, mas, cara, hoje eu fazer um casamento no porte que eu fiz em pouco tempo, né, em 18 meses, cara, se eu falar assim, ó, tu vai começar a pagar. Hoje eu começaria, mas na época comecei a pagar na fé. E Deus colocou ali, cara. E aí, pô, trocar de carro e crescer um pouco a empresa e crescer o número de funcionários um pouquinho e fazer o... Enfim, prosperei ali naquele momento. E tenho dificuldades hoje até hoje, mas, óbvio, isso não vai morrer nunca. Todo mundo tem. Isso é o desafio que a gente tem da nossa vida porque a gente escolheu aquilo. Cara, a minha relação melhorou muito. Eu já tive momentos com a minha mulher, e ela vai ver isso aqui e vai saber, que eu fiquei ao ponto assim, cara, eu só não te largo porque eu vou ser meu propósito. Eu falava isso pra ela. Caraca. Olha que bagulho bizarro. Chegava pra ela, ó, eu botei você como propósito. E Deus, de alguma maneira, eu pergunto pra ele se é pra eu te largar, se é pra gente terminar. Olha que papo. E ele não fala pra mim. Ele só fala que você é meu propósito. Então, assim, minha mulher, ela, quando chegou no começo ali pra mim, ela era muito chata, de muita personalidade. E eu falei, cara, eu precisava de uma mulher assim. Senão não ia mudar. Então, isso também eu passei a colher agora. E aí passei, de repente, 2 anos da relação batendo cabeça. Hoje eu colho muito mais. Hoje a gente tem muito mais parceria. Mas por quê? Porque hoje eu não fico caindo bêbado por aí. Hoje eu não fico... Hoje eu evito. Evito não chego. Pô, ficava no futebol até 5 horas da manhã. Era segunda-feira de 9 à meia-noite e meia. E resenha, irmão, porrinha. Sueca, já era. E assim, não tinha sacanagem nenhuma, era aquilo ali mesmo, porrinha e tal. Mas, irmão, o cara casado ficar chegando em casa 4h30 da manhã, segunda-feira. Aí domingo vai pro jogo, chegava em casa 3 horas da manhã. Não tinha esse Entendeu? Então, assim, é uma parada que, obviamente, a relação ela melhora. Porque você vai colhendo frutos, que você vai vendo coisas que você não faria se você estivesse fazendo tudo aquilo que você fazia para alimentar a sua carne. E isso também vai pro lado físico. Eu, só no final do ano agora, consegui equalizar a questão do treino, de fazer, de botar ali como um princípio básico. Eu preciso fazer, eu não posso falhar. Então é aquilo ali que eu tenho que fazer, tanto quanto trabalhar. Eu não trabalho todo dia? Eu preciso me alimento todo dia? Eu preciso treinar todo dia. E isso também só veio porque antes eu ficava muito cansado.
bebendo o tempo todo. Eu ficava extremamente... Pô, a ressaca, era 3 dias de ressaca. Que a quantidade que eu bebia era 2, 3 dias de ressaca e pra curar a ressaca era com bebida. Sim. Então, qual o tempo que você tinha pra poder fazer um treino? Nenhum. Então, se eu falar pra você, parte física, parte mental, espiritual e na relação, mudou 360. Eu tava aqui e achava que tava aqui, e agora eu tô aqui. E o financeiro também, né? Porque quanto você deixa de gastar quando você... Esquece, irmão. Eu respondendo aí a tua pergunta, cara, eu vou até além, assim, a minha vida, hoje eu vivo uma vida 100% dependente de Deus. Então, assim, eu consigo ver a mão de Deus em tudo que acontece na minha vida. Então, assim, o que é viver uma vida 100% dependente de Deus, né, cara? É tudo pra ele, irmão. É tudo de nada. Diminuir o Ian e que ele cresça o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não tem mais vaidade, não tem preciosismo, orgulho. Então, assim, cara, hoje eu melhorei a minha vida. Eu falo que eu melhorei a minha vida e a vida da minha família, de forma geral. Porque eu sou um filho melhor pra minha mãe. Eu sou um filho melhor pro meu pai. Hoje, às vezes, ajudo eles em relação à vida deles. Sou um irmão melhor pro meu irmão, que eu fui muito babaca com ele várias vezes da minha vida. E hoje eu entendo e peço desculpa, coisa que, pra irmão é muito difícil. Então, eu peço desculpa muito fácil. Peço perdão e tento ser uma pessoa melhor para ele. Tento trazer ele mais para próximo da minha vida. Sou um marido muito melhor para minha esposa, né? Então, eu acordo, não penso em mim, penso no que é bom para ela, penso no que Deus faria. Eu sempre coloco assim, o que Jesus faria nessa situação? Assim, cara, é serviço, cara. A vida de quem é cristão é seguir Cristo. É serviço, não é ser grande, ser pequeno, é diferente. Então, quando que o Zanerato me conhece há mais tempo, eu era um cara que queria ser grande. Naturalmente eu já me sobressaí, eu sempre fui um cara talentoso. A gente tem isso em relação, até por isso que a gente era amigo. Eu, ele e quem Teca, nós somos 3 pessoas talentosíssimas. Cada um no seu nicho. Cada um naquilo que faz. Mas assim, eu queria ser grande. Cara, hoje em dia não. Hoje eu quero estar no backstage, digamos assim. Eu quero ajudar pessoas. Ser grande vai ser consequência, né? Exatamente. Eu quero potencializar o outro. Então assim, a minha vida melhorou emocionalmente. Minha vida melhorou financeiramente. A minha vida melhorou em todos os aspectos. Psicologicamente. Cara, tudo. Principalmente, cara. Né? Então, assim... Isso é maravilhoso de ouvir. Mano, Deus melhora tudo, mano. Eu passei por uma situação, só pra não me alongar muito, no encontro com Deus, que eu servi, no encontro com Deus, e aí o Rômulo virou pra... não vou falar pra não dar um spoiler pra quem não fez, mas... Eu sei até qual parte você vai falar. O Rômulo virou pra mim e falou assim... Você tá falando, né? Tu já imaginou, cara, tu aqui, o Ian, o grandão fazendo da isso. balada, o cara que, meu irmão, era o rei da balada, hoje aqui, se colocando na situação de servir, de se humilhar, de se colocar aos pés das pessoas, lavando o pé da galera. Olha que loucura, pai. Quando que eu ia lavar o pé de uma irmã que eu não conheço? Lava, irmão. Cara, e o Rômulo traz muito insight disso aí, né, cara? Ele é muito bom nisso, cara. Fala nisso, um abraço, Rômulo. O que Deus faria? Lógico, eu erro muito ainda, mano. O tempo inteiro, é porque as pessoas dizem, mas na tua igreja pode... Irmão, eu ainda tô errando ainda. E vai errar, a gente vai errar perto da vida. Vou errar perto da vida, mas o que eu E não tem a ver com a tua igreja, né? Isso é bom você falar. O que eu faço hoje é estratégia, pô, eu ser reconhecido por pessoas, porque um grande erro do Ian era ser um cara muito explosivo em alguns momentos. Eu era um cara maravilhoso, mas em 2 tempos eu perdi a credibilidade que eu tinha porque eu saía na mão com os outros. Irmão, hoje, pô, isso foi uma parada que o Zé Renato veio falar comigo, que um cara foi impactado porque, pô, eu cheguei lá no futebol depois de convertido, cheguei pra um cara que eu tinha meio que discutido com ele, esculachado ele, na frente de todo mundo, pedi perdão pra ele. E aí o cara foi falar com ele. Cara, semanas depois, foi no futebol. Tem que ser Deus, porque o Ian na frente de todo mundo, ser humilde. Pode falar, e o cara falou assim, que Deus é esse? Cara, que Deus é esse, pô? Foi falar com ele. É esse Deus que pega nas pessoas, não é a Bíblia que você fala. E assim, o bizarro disso aí que ele falou... A pergunta foi muito boa, mano. O bizarro disso que ele falou foi justamente isso. O cara chegou pra mim, pra falar do Ian. Normalmente a pessoa fala assim, que o Ian fez isso. Irmão, ele chegou... Pô, o Ian fez uma parada maneira, mano. Chegou,
Depois que ele falou comigo, ele falou, pô, eu já frequento a igreja há um tempão. Até vou de novo, vou marcar de colar com vocês na igreja de vocês. Olha que parada maneira. O Ian chegou num belo dia qualquer, que Deus tocou o coração dele, irmão. Chega lá pro parceiro, pede desculpa pra ele. Fala isso com ele, não sei o que lá, porque, pô, a parada foi, você cedeu. E chegou, pediu, o cara, obviamente, aqueceu o coração dele de uma maneira tão grande que o cara transbordou isso. E eu tenho certeza que ele não falou só pra mim. Ah, com certeza. Sim. Sacou? Com certeza. O Isso aí nível da vai parada. pegando em todo mundo. E vocês falaram um ponto interessante que eu quero trazer também pro tema da alta performance que a gente fala muito aqui, que é o seguinte. Quando você tem uma vida com vícios, você não consegue ter uma vida de alta performance. Porque é impossível, foi o que a gente falou aqui. Numa plena segunda-feira, você tá bebendo até 4 horas da manhã. No dia seguinte, você não performa. No treino, você não performa. Seu dia, no né? trabalho, no seu dia. Muitas pessoas não entendem o porquê de não conseguir avançar profissionalmente, financeiramente, e isso está 100% linkado com essa vida que não tem um foco. Por quê? Sempre que você pensa em focar em algo, daqui a pouco vem aquele parceiro e fala, vamos tomar um gelinho? Acontecia muito comigo, irmão. Eu enxugava muito gelo. Literalmente enxugar gelo. Você treinava, fazia pra poder melhorar a parte física e do nada Joga tudo vem fora. o parceiro e fala, qual é, vamos ali tomar um gelo. Aí você fala, pô, você não sabe dizer não. Aí você vai. Aí você passa a noite, vira a noite pra trabalhar no dia seguinte, você chega com ressaca, você não produz. Isso aí é comprovado, não é o Léo que tá falando, você não produz. Aí você não produz bem, dificilmente você vai querer buscar uma competência técnica, que é estudar. Pô, fim de semana, eu vou fugir da vida que eu não gosto de segunda a sexta. Eu vou me dopar. E aí você não estuda. Você falou disso semana, né? Falei essa semana. Na gente, mano. Às vezes ele faz um story, 11h35 da noite. Ainda não li, então vou bater minha meta de leitura aqui, bloqueio. Pô, o cara trabalhou o dia inteiro, malhou, não sei o que. Mas isso Não li 10 páginas do meu livro. Mas isso tem a ver com o que você falou que você está fazendo agora, que você não consegue abrir mão de ler. Porque, cara, o teu cérebro, você adaptou ele a falar, cara, eu preciso fazer. Ainda não li. A gente está aqui gravando. Eu vou voltar pro escritório, eu vou tirar meu momento ali, 30 minutos, eu vou ler 10 páginas. Então isso tem a ver com... Agora, o vício. Quando você coloca o vício no meio, você não consegue. Você não consegue. Cara, isso tem muito a ver também com... Realmente você falou de adaptar, né? A gente é adaptável pra tudo. E a gente normalmente se adapta ao que o mundo quer. Sim. Né? A gente se adapta ao quê? Ao fácil. O que eu preciso fazer? O que eu vou fazer que eu tenho menos esforço pra ter mais prazer? Sim. Facilmente eu vou fazer qualquer coisa. O que pintar aqui agora, pintou, a gente vai descer ali. Pô, primeiro o botequim que tem ali, o que é mais fácil? Sentar ali, irmão. Desce aí uma Heinekenzinha, 3 copinhos, bum. É qualquer 6 horas de conversa. A gente E tem o nosso língua. pastor, ele fala muito isso, né? Cara, pô, beber é bom, cara. Sentar pra tomar um gelinho é bom, né? Irmão, a gente é qualquer 6 horas de conversa fácil. Tu perde a hora, acabou. Pessoas da nossa sociedade, Perde a vida, irmão. perde Se tu tempo. entrar na internet, Mandou chega a tudo. dar nervoso às vezes. Eu trabalho com marketing, né, mano? Pô, mano, aí é uma mentirada na internet. A internet hoje vende isso. Pô, fique rico em 7 dias. Isso não existe, Quem irmão. fica rico em 7 Isso não dias? existe. Eu tô há 7 anos e não fiquei. Só na Mega Me Sena. explica aí. 3 passos pra você enriquecer. Pô, Anota os caras aí. vêm com Pô, esses isso não papinhos, existe, meu irmão. irmão. Aí sabe o que é pior? Não sei quem é pior. Quem vende e quem compra. Pô, emagreça 20 quilos. Mas você sabe que isso tem a ver. Em um dia. Mas você sabe que isso tem a ver com a vida hedonista. Só Quando a cortando gente a perna. fala. Então, mas quando a gente fala sobre pessoas que buscam prazer o tempo todo, quando você enriquece da noite pro dia, o que que é? É uma descarga 100% de dopamina ali, você tá. Exato. Eu não quero ter esforço. Eu quero a recompensa rápida. Recompensa rápida, vício. Por isso tem muita gente viciada em jogo, mano. Tem um amigo meu que, pô, realmente já ficou um período viciado em jogo por causa disso, por causa desse. É o tempo inteiro. Pico de dopamina que ganhou e perde. Aí fica, irmão, tu entra numa paranoia. Que é doideira, pô. Cara, aí você Tu falou. ganha do nada. Aí fica tipo assim, caraca, botei 10 mil aqui. Irmão, ganhei 30, moleza. Aí tu perde 2. Aí tu tem que recuperar os 2. Perde 10. Quando vê, tu já tá com menos do que tu começou. E, cara, você tá falando um negócio de jogo, e assim, as pessoas gostam muito do jogo, gostam muito do dinheiro rápido, mas não querem entender o jogo. E eu não tô falando nem de jogo, né? Tô falando da vida. Sim. E agora, falando do jogo em si, você vê os maiores caras aí, esses types aí que vendem curso e tudo mais,
O que os caras mais falam, e falam abertamente e ninguém compra, é que o trabalho é diário. A pessoa acha que vai entrar, vai fazer um dinheiro, ele vai sair. Às vezes o cara fica estudando, porque o que é uma casa de aposta? É uma bolsa de valores mais fácil de entender. Sim. É exatamente igual, irmão. A pessoa tem muito. Bota um monstro ali, como se o negócio não desse pra você ganhar. Óbvio, tem jogo que é só de azar. Que é o tigrinho, não sei o que é só de azar. Você vai ganhar, vai perder. Maquininha de moeda. É um caça-níquel que você vê no botequim. Agora, probabilidade é matemática que você vê no mercado de bolsa de valores. Eu trabalhei no Banco Modal, que eu trabalhava dentro da mesa de operações. Então eu via a mesa ali, tinha algumas informações privilegiadas. E até por isso eu não podia investir em nada, a não ser a longo prazo, né? Mas a mesa é exatamente igual uma casa de apostas que o cara estuda durante anos e o cara pega lá, o cara tem R$1 milhão, ele bota 1.000 num jogo, 1.000 no outro, faz 2%. Aí faz 0,5%, faz 0,3%. Enquanto você que não conhece nada, quer chegar lá e botar 1.000, quer virar 2.000. Não vai, mano. Não vai, meu irmão. Não vai. Os caras que são os grandes não fazem. Eles falam abertamente. Eu pego aqui 20% do lucro e boto pra fazer um bingo. E chamam de bingo. E a gente, na nossa vida, quer que tudo seja bingo. A gente não quer tratar o trabalho como trabalho. E escolhi ser apostador profissional. Beleza, você vai escolher ser apostador profissional, tu vai trabalhar com isso. Você vai estudar aquilo. Você vai ficar horas e horas, de repente virando uma noite, fazendo aquilo. Eu atendo pessoas hoje que os caras são profissionais. Mas, irmão, os caras fazem ali, a meta dos caras é 0,5% ao dia. Que no mês dá 15%, é coisa pra caramba. Sim. Mas os caras ficam horas pra fazer 0,5% ao dia, pra garantir, pra não ter perda. Horas e horas. Mas os caras trabalham com valores muito altos. Sim. E trabalham. Não é um negócio que eles pegam ali pra pegar 100% no dia. 50% no dia. Pega o dinheiro do aluguel e... Exatamente. Vai fazer o ano inteiro. E a gente acha que vai bingar o ano inteiro e não é. A vida não é essa. Não vai. Rapaziada, pra gente agora fechar, eu queria que vocês... Passa rápido. Passa, faz mas vou te falar, pode ser que tenha um segundo. Gostei disso aqui, cara. Pode ser que tenha, não tem? Bom, né? Não dá vontade de parar não, né? Porque pra gente aqui isso é igual mesa de bar, né? Você tá trocando ideia, a diferença a gente só não bebe mais, né? Agora é só Pode falar, a minha é gostosinha. um cafezinho, inclusive, aí, ó. Cafezinho, água e beber alguma coisa, cara. Substituir. Tem que substituir. Aí, fala do substituir o vício aí. Isso é legal. Porque o que acontece? O vício, quando você decide parar, você precisa colocar algo no lugar. O grande desafio das pessoas quando não conseguem parar com o vício é porque elas não colocam algo no lugar. No meu caso, por exemplo, quando eu decidi, depois do fatídico dia, parar com a bebida, eu estudei muito sobre como que é o álcool dentro do nosso corpo, enfim, eu não vou entrar nesses pontos aqui agora. Mas uma coisa que eu peguei de insight, que foi o que me manteve firme, foi entender que eu precisava colocar algo no lugar. Por exemplo, meu fim de semana era o quê? Resenha. Gelim. Só não fazia o tequinho, mas tequinho, manequininha, né? Mas, enfim, gelim. Sábado e domingo, né? Cara, o que eu faço agora? Olha o tédio, sábado e domingo. Não gostava de estudar na época, só gostava de beber e zoar. Cara, a igreja, querendo ou não, foi um fator. Sim. Porque eu comecei a me engajar mais com a galera, comecei a fazer mais coisas. Comecei também depois a estudar. Então eu coloquei hábitos no lugar desse vazio. Eu tenho amigos que começam a parar de beber, ficam 2, 3 meses. Você sabe quem é, vocês sabem que estão assistindo. Mas não coloca algo no lugar. Pra onde os caras vão no fim de semana? Vai ter longevidade? Não vai. Não vai, eles vão pro final de semana, eles vão pro mesmo lugar que eles sempre estiveram. O que acontece? Na terceira vez ele cai. Teve um que brigou comigo. Não, se eu falar que eu fico sem beber nos lugares, eu fico. Eu falei, cara, ninguém vem em seu ambiente. Aí ele, pô, pior que é verdade. Depois, várias vezes que ele caiu, ele falou, entendi. Pega a passagem aí um pouquinho antes de Judas entregar Jesus, pô. Jesus está lá orando e fala pro Pedro, pro Tiago e pro João, se não me engano. Estavam lá, falando assim, eu vou ali orar, mas vigia aqui, que eu tô orando. Aí ele vai lá, quando ele volta, eles estão dormindo. Aí ele, vigia porque a carne é fraca. Aí vai de novo. Vigia porque a carne é fraca. Por quê? Irmão, tem muito cristão que cai por conta disso. Vigiar e orar. Eu já tô... Pô, eu tive vários tô no ápice. Vários testemunhos de pessoas que estão há vários anos, que são de berços cristãos, irmão, que falou assim, irmão, a tua vinda pra cá, pra igreja, me motivou a melhorar, porque, como é que eu posso falar? O cara meio que tava estagnado, né?
ver alguém chegando com tesão que eu tava, né? De cristão, né? Aquela coisa. Pô, deu uma reativada no cara. Por Cara, quê? Ele tava no ambiente certo. E isso vale pra tudo, né? A gente falou da fé aqui, mas, cara, tudo que a gente não renova, e renovar é renovar, isso vale pro casamento. Isso vale pra parte física. Renovar os acordos. Isso vale pra sua empresa. Isso vale pros vícios. Cara, tudo que a gente não for renovar, a gente não vai sair do lugar. Porque a gente vai chegar num teto. Aquele teto, ele precisa aumentar. A régua precisa subir. A meta precisa dobrar. Se você não dobrar, você vai estar facilmente fazendo aquilo, você vai buscar refúgio para outro lugar. Meu irmão, é simples. A ciência é exata. Você, ó, cheguei aqui, meu objetivo é gravar o podcast. Daqui a pouco você está com um novo desafio. Você não precisa largar o podcast, mas você vai ter um novo desafio dentro de você. Você vai correr uma meia maratona, daqui a pouco você vai querer correr a maratona. Daqui a pouco você está querendo fazer um triatlo. E assim vai. E a nossa vida é isso. E o nosso relacionamento com a nossa esposa, com as nossas esposas, é isso. Você viajou agora para Buenos Aires. Foi aniversário de casamento, né? Sim. Irmão, isso é uma renovação de votos para sua família. É isso aí. Você está trazendo alegria, você está conhecendo a cultura nova, você está curtindo com a família. Isso é renovação de votos. E muita gente acha que o renovo tem que ser chato, porque vai doer de novo. Irmão, ele pode até doer de novo. Mas muitas vezes, quando você faz bem planejado, o renovo ele é muito gostoso de viver. Porque você já plantou aquilo lá, que foi aquele momento de plantio que doeu. Cara, daqui a pouco você só está colhendo e renovando, e você está planejando bem, e as coisas estão fluindo, estão acontecendo, e você pode cair do nada. Mas se você está sempre renovando, você vai estar sempre lá em cima de novo. Você É o caso da nossa célula, cara. A gente toda semana vai ali pra renovar a nossa. Rapaziada, fala pra galera que tá assistindo aí. Vale a pena mudar? Vale, irmão. Vale a pena. Hoje eu sou a prova viva que decidir você mudar, você vai ter uma vida diferente, irmão. Minha vida hoje ela é totalmente diferente. Eu vivo uma vida muito mais feliz. Eu vivo uma vida que realmente eu pensei há anos atrás, e quando eu até me emociono de falar, porque há muitos anos atrás, quando eu estava perdido no mundo, eu tomei várias decisões erradas, eu não me via mais tendo essa. Eu era muito longe para mim viver a vida que eu estou vivendo hoje. Era muito longe, ficava muito distante. Eu achava que nenhuma mulher mais ia me querer, porque pô, eu passei por várias situações em que pô, eu fiz coisas muito ruins mesmo. Então, assim, cara, eu pensava assim, cara, não vai dar certo. Eu não sou merecedor dessa vida, mas eu tomei a decisão, e quando eu entreguei a vida para Deus, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa que ela diz o tempo inteiro isso. Que eu sou fruto de oração dela, eu sou exatamente como ela pediu, um cara que renova as energias dela todos os dias. Eu entendo o meu papel hoje dentro do meu casamento, ela entende o papel dela, né? Eu vim para realmente alavancar tudo aquilo que ela é boa e dar coragem para ela, e ela veio para realmente frear essa minha coragem toda, porque eu tenho que pontuar muitas coisas. Então, assim, hoje, cara, vale muito a pena. Hoje eu vivo uma vida muito mais feliz, eu sou livre de fato, não sou preso a nenhum vício, né? Então, assim, cara, vale a pena demais. Zane, cara, vale a pena? assim, o Ian falou muito bem e não tenho o que falar que não seja diferente, né? Vale muito a pena. E vale muito a pena porque realmente quando você busca caminhar com a fé, busca mudar, seja ela qual seja a mudança, você fica com medo, né, cara? E isso vale pra quem tá vendo aqui agora, porque bate o medo, você fica naquele momento sem saber se você vai fazer ou não, e às vezes você não começa. E aí o medo de começar te faz você não conseguir alcançar o seu objetivo. E hoje, muita coisa que eu tô colhendo, e aí vale pra educação da minha filha, que é maravilhosa, vale pra minha esposa, cara, que é minha companheira pra caramba. Em determinado momento, a gente já teve várias crises ali que a gente pensou em realmente rachar, mesmo com muito sentimento, com amor super aflorado, e a gente sabe que só amor não basta. Sim. E a gente precisou, cara, tomar decisão. E depois eu fiquei muito feliz. E quando você vai vivendo, às vezes você não consegue enxergar, mas depois você vai fazendo uma avaliação, você consegue entender. Hoje eu sou muito feliz de entender que por mais que os problemas não vão sumir, a gente está caminhando juntos e está crescendo juntos. Cara, e hoje você ter uma casa, você ter
filhos, você ter um cachorro, agora tem uma rasca, você ter uma empresa. Cara, isso tudo é fruto disso. Da mudança, né? Da mudança simplesmente, assim, porque parece que é simples quando a gente fala, que é o engenheiro de obra pronta, mas quando você pensa em mudar, cara, tu pensa, pô, mas eu vou ter que mudar isso aqui, vou perder aquilo ali. E entra no que você falou lá no começo, não existe mudança sem perda, você vai perder alguma coisa, só que você vai ganhar muitas outras e vale a pena. Vale a pena. O que a gente ganha, o que a gente conquista, o que a gente se torna, vale a pena mudar, vale a pena ser diferente e vale a pena seguir realmente determinado para você estar renovando. E isso aqui que a gente está fazendo hoje renova a minha coragem, a minha fé para os próximos 10 anos. E o que eu vou fazer amanhã vai renovar por mais 10. E quando eu for ver, eu estou renovando para minha eternidade. E convido todo mundo, cara, a realmente estar vivendo isso. E volto a falar, você tocou muito bem. Isso não tem a ver com a nossa igreja ou com determinada igreja. Isso tem a ver com... Somos nós. Exato, com o nosso coração, cara, com a nossa mudança interna. Porque não adianta nada você estar dentro de um templo espiritual ali e o teu coração tá fora, irmão. Você tá vivendo qualquer outra coisa. Então, vale a pena você tá de cabeça, vale a pena você tá sem medo, porque o medo ele vai vir, mas você tem que sobressair sobre o medo. O medo não pode ser maior que você. E se hoje eu tenho uma vida, uma saúde, uma família, uma empresa, tenho algumas coisas, é porque Deus quis que eu tivesse, que eu conquistasse. E se hoje eu tenho um planejamento de futuro diferente do que eu tinha há um ano atrás, porque Deus vem renovando isso na minha cabeça, vem renovando meus propósitos, vem renovando a minha fé, vem renovando tudo que vem acontecendo com a minha vida, com a vida do Ian e com a sua vida, através dessa mudança. Então, se a pergunta é se vale a pena, cara, 1000%. É isso. Tropa, tenho para dizer para vocês nesse fechamento que é o seguinte: mudar dói, não mudar é fatal. Mudar gera incerteza. Mudar é se jogar de um penhasco sem saber se vai abrir o paraquedas. É abrir mão de crenças, de muitas das vezes valores, é abrir mão de comportamentos arraigados, é não saber se vai dar certo. Mas você tem alguns exemplos aqui para te mostrar que vale muito a pena. Então, escolha a mudança, que você saia desse episódio com muita reflexão, porque eu tenho certeza que você foi impactado. Até a próxima, é sem errar.